Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando você ou vocês com bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, né, que estamos vivos para mais essa gravação. Estamos com saúde, espero todos nós com saúde, né? Graças a Deus. E vamos nesse canal, Verdades Eternas Invencíveis. E nós já aprendemos em outros tópicos aí, outras lives, né, outras gravações, aprendemos que essas verdades elas são eternas porque elas são verdades de Deus. E se elas são verdades de Deus, elas também são invencíveis, né? Porque nós já aprendemos em outros tópicos que Deus, o Deus ao qual nós cremos, o Deus ao qual nós devemos crer, é o Deus Pai Todo-Poderoso, né? O Criador de todas as coisas que existem no universo. Deus, ele é a única pessoa, né, que possui a imortalidade, né? Deus é um ser eterno. Deus é uma pessoa eterna. Eterno, nós temos que saber o que é eterno. Eterno é aquilo que existe eternamente, né? No caso de Deus, a eternidade para Deus é tanto passada, presente e futura, né? Nós sabemos que nós, seres humanos também, os anjos, por exemplo, nós, seres humanos, né? E outras criaturas que Deus fez, nós não sabemos, né? Deus não revela tudo na Bíblia, né? Mas, pelo menos, o ser humano, o homem e os anjos, somos também criaturas eternas de Deus, né? Nós não somos eternos antes da criação de Deus. O homem não existia, os anjos não existiam, porque, de acordo com a Bíblia ensina, né, que Deus, esse Deus que é Espírito, que Cristo, o Filho de Deus, ensinou. Deus é Espírito, né? Então o Senhor Jesus, quando viveu aqui na Terra, né, o Senhor Jesus disse, Deus é Espírito. Está lá em João 4:24. O Evangelho de João 4:24, depois você pode ler, né? Espero que você tenha uma Bíblia em casa, espero que você tenha uma Bíblia no celular ou no seu computador, baixa lá, hoje no aplicativo, você pode ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, gratuita, né? Não precisa nem comprar. Antigamente isso era para ter uma palavra de Deus em casa, ter a Bíblia, a história bíblica em casa. Na Bíblia, esse livro, né, que contém a palavra de Deus, você tinha que comprar, né? Você tinha que ir lá na livraria e comprar a Bíblia, né? Hoje, se você quiser ter uma Bíblia de papel, ou se você já tem, você precisa comprar ela, né? Mas com a modernidade, com o avanço da tecnologia, hoje você tem um aparelho celular, você pode baixar a Bíblia no aplicativo gratuitamente, né? Então não precisa mais comprar a Bíblia. E você pode ler depois no seu celular, você pode clicar lá em João 4:24, né? Você vai achar que Jesus diz, Deus é Espírito. E o apóstolo São Paulo diz lá em 1 Timóteo 1, 6, 15, 16, que Deus, né, que esse Espírito é o único ser quer dizer pessoa. Deus é uma pessoa. E Deus é a única pessoa espiritual que possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus é o único ser que é incriado no universo, né? Deus é o único ser que ele só possui a imortalidade, e ele é o único ser que possui a imortalidade, né? Ok? Quer dizer que ele não é o único ser incriado que possui a imortalidade. Porque vamos aprender isso, eu já mostrei em outras lives, que esse Deus que é espírito e que ele possui a imortalidade, ele sempre existiu, nunca existiu, nem o nada existia antes de Deus. Porque Deus é eterno, então não existe o antes de Deus, né? Porque tem pessoas que às vezes falam assim, e antes de Deus existir, o que tinha no universo? O que era? O que existia? Não existia nada, né? Porque Deus, ele é eterno, então nada, vamos dizer assim, o nada nunca existiu. No sentido de que ele é o nada é antes de Deus. Não, Deus ele não tem início, Deus não tem fim, Deus é eterno, né? O nada, de acordo com o ensinamento da Bíblia, diz assim, que houve um tempo na eternidade passada que só existia Deus. Porque Deus ele é eterno, né? Então, o nada veio a existir depois de Deus, porque Deus
teve um tempo da eternidade que Deus não tinha criado nada, né? Só Deus existia. É um ser espiritual eterno, né? Um ser vivo. Deus é a própria vida, né? A vida é Deus, né? A vida, ela é eterna, a vida de Deus é eterna, né? A existência de Deus é eterna, né? Agora, nós aprendemos pelo ensinamento da Bíblia, tem outras lives aí falando sobre isso, que Deus teve um tempo, na eternidade passada, que Deus teve um desejo no seu coração de criar coisas, né? Criar coisas tanto espirituais, como físicas, como coisas invisíveis, visíveis, né? E tudo que existe no universo veio através da criação de Deus, ok? Então, nesse canal, nós estamos aqui para aprender o quê? Verdades eternas e invencíveis. Então, uma das verdades que nós já aprendemos, nós temos aí no canal mais de 50 tópicos, ou 50 tópicos, se não me engano, né? Esse daqui vai ser o 51. Tem já 50 tópicos falando de diversas maneiras, diversos temas, né? A respeito da pessoa de Deus, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo também, falando também da criação do homem, do primeiro homem, primeira mulher, né? A criação do universo, né? Nós temos aí, falando já um pouco também da salvação de Deus, enfim, nós temos 50 vídeos que seria interessante que você ouvisse todos esses vídeos, né? Cada vídeo demora mais ou menos, vamos dizer, em média, 1h30. Eu sei que às vezes é difícil você ter 1h30 para você ficar assistindo, né? Mas então assiste pausadamente, assiste hoje 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, no outro dia você assiste mais 20, 30, 40 minutos, em 2, 3 audições, você tem condições de ouvir todo o ensinamento de Deus para nós nesse tempo. Então, esse canal aqui, que é canal Verdades Eternas e Invisíveis, é um canal novo que surgiu aí agora na mídia, né? Aqui, principalmente nesse meio de comunicação que a humanidade está disposta à humanidade, que é o YouTube, né? E temos a rede da internet, que é mundial, né? E o YouTube, praticamente usando o sinal da internet, eles têm essa disponibilidade de você abrir um canal para você falar de coisas mais diversas, como nós vemos aí, né? É um canal muito importante, porque você tem conhecimento tanto político, como geográfico, como populacional, conhecimento de medicina, né, de educação, né? O YouTube é um canal muito bom, né? Se você souber usar ele, ele vai ajudar você a se tornar uma pessoa clara, né, a respeito de muitas coisas, né? Ok? Então, Deus permitiu agora esse canal para nós aprendermos verdades eternas e invencíveis. E isso significa o quê? Significa que são verdades eternas e elas são invencíveis. Isso quer dizer que mesmo você, mesmo que eu, mesmo que o mundo inteiro não concorde com a verdade de Deus, nem por isso você muda ela, né? Aquilo que Deus determinou, ninguém pode mudar, né? Tem as outras lives aí, eu gostaria que vocês assistissem, né? Tivesse curiosidade, termina essa daqui, abre outra, né? Porque uma complementa a outra, né? Uma complementa a outra, e aí vai vindo a clareza acerca da realidade da vida humana na Terra, porque Deus nos criou, porque nós estamos aqui, qual o objetivo de Deus ao criar o homem, né? E nós vamos aprender um pouco já nessa live aqui, certo? Nessa gravação de hoje, né? Mas só essa daqui não é suficiente, você teria que ouvir outras também, que uma complementa a outra, né? Não fique olhando o cenário, né? Aqui a gravação, é um cenário simples, não tem luxo, né? Mas nós não temos aí os recursos suficientes necessários para a gente poder fazer um negócio mais, né, mais bonito, mais agradável. Mas nós temos que ver assim, que Deus, ele usa coisas simples para falar de coisas tão complexas nesse mundo, né? Deus usa, quando Deus, por exemplo, libertou o povo de Israel do Egito, Deus usou um homem velho de 80 anos. Deus usou Moisés, né, já um homem de 80 anos. Tinha muita gente jovem lá, mas Deus usou um homem velho, já com 80 anos de idade, para poder libertar o povo de Israel do Egito, né? Ok? Quando Deus usou Noé para poder trazer a humanidade para uma nova situação, Deus usou Noé, e Noé, pela Bíblia ensina, Noé já tinha 350 anos. Já não era um garotinho vai na época lá, 100 anos você era um homem novo, né? Mas 350 anos já era caminhando também para a velhice na época, né? E Deus usou o homem velho, né?
E nós vemos que quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus não veio montado num cavalo alazão, né? Quando Jesus precisou de fugir, por exemplo, para o Egito, Jesus não fugiu montado numa carruagem, carro de gente rica, não. Jesus fugiu num jumento, né? E aquele menino que estava carregado por Maria, em cima de um jumentinho, e José puxando ali, lá de Nazaré, lá, até chegar no Egito, era o Filho de Deus, né? Salvador da humanidade, né? Estava montado no jumentinho, né? Então, também, hoje também, nós vemos assim que nós temos um canal aqui simples, não tem luxo. O pregador é um idoso, é um homem já não é belo, não é um rapaz novo de 30 anos, de 25 anos, atrativo, né? É um homem simples, né? Mas Deus usa as coisas simples para falar de coisas grandes, né? Assim Deus fez ao longo da história da humanidade, você pode ver, Deus usou gente jovem também, mas Deus também pessoas idosas também, para poder trazer as verdades, trazer justiça, trazer conhecimento à humanidade, né? Então eu dou graças a Deus que, pela bondade de Deus, eu estou sendo esse pequeno instrumento de Deus, né, para poder trazer essas verdades que nós estamos precisando de ouvir hoje. A humanidade precisa de conhecer esse canal, né? Vamos, se possível, divulgar, falar dele, passar para outras pessoas, né? Isso é muito importante, né? Porque tem muita gente que está perdida nesse mundo, no meio de tantas religiões, de tantos ensinamentos, tantas coisas do mundo, porque as pessoas não entendem a verdade, cada um fica falando uma coisa sem coerência bíblica, né? E nós, nesse canal, nós vamos ser coerentes com a verdade de Deus, né? Nós aqui temos compromisso com a verdade de Deus, nós não temos compromisso com coisas escusas, não tem segundos interesses aqui. Tanto que esse canal, você ouve ele grátis, né? O rico pode ouvir, pobre também pode ouvir esse canal. Porque o rico, porque ele tem dinheiro, mas ele não precisa se preocupar, aí, cara, esse cara vai pedir oferta lá, para ele mandar para ele. Ou o pobre vai dizer, não vou ouvir porque ele vai me vender DVD, vender isso, e eu não tenho dinheiro para comprar. Não, é grátis, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, disse, de graça recebeste, de graça dai, né? Ok? E o apóstolo disseram, ó, nós saímos pelo mundo sem nada receber dos gentios, né? Sem nada cobrar das pessoas. Os apóstolos pregaram o evangelho gratuitamente, né? Paulo diz isso lá, né? Eu vos preguei o evangelho gratuitamente. O evangelho não é o evangelho não é um meio de negócio. O evangelho não é um meio de você ganhar dinheiro. O evangelho é um lugar para você gastar dinheiro, não para você ganhar, né? Ok? Porque o evangelho você tem que, de certa forma, você tem que comprar o evangelho, comprar a verdade. Mas como é que você compra a verdade? Com o seu tempo, né? O dia tem 24 horas, né, e você precisa de ouvir a palavra de Deus, então você tem que, muitas vezes, deixar de fazer alguma coisa para você poder aprender a verdade de Deus na Bíblia. É uma maneira de pagar, né? Você está dedicando um tempo do seu tempo, que é precioso, para ouvir, né? Ok? Mas não é trocar a verdade por dinheiro, né? Dinheiro não... Deus diz, vinde, comprai, sem dinheiro, você está lá no livro de Provérbios, Isaías, né? Vinde, comprai, sem dinheiro, né? Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Deus é rico, né? Se você está ouvindo esse canal e você está sendo sensibilizado com a palavra, o ensinamento da verdade, que os justos, os bondosos vão para a vida eterna, e você tem, puxa vida, eu tenho condições de ajudar, não precisa ser ajudar o irmão Luiz, mandar dinheiro para mim. Não, ajude uma pessoa necessitada que você conhece, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está precisando de uma ajuda, uma pessoa que caiu numa contradição, né? Tem instituições de caridade aí que presta um serviço social aos nossos semelhantes, né? Então vamos ajudar diretamente as pessoas que precisam, né? Necessariamente você não precisa de mandar dinheiro para mim, eu não estou vendendo nada, é grátis, conforme Deus ensinou. De graça recebeste, de graça dai. Nós estamos aqui para andar as pisadas de Cristo, né? Ok? Então, nós já aprendemos em outras lives aí que Deus, ele é espírito. Eu vou só fazer uma revisão aqui para nós entrar no tópico de hoje aqui. O tempo não ficar muito demorado, já se passou 15 minutos, começamos agora, já estamos com 15 minutos de gravação, e o ideal seria o tópico não ultrapassar muito esse tempo aí de 1h30, 1h20, 1h e pouco, né? Ó, Jesus Cristo disse, o Filho de Deus, nosso Senhor, disse, Deus é espírito. Então nós temos que aprender assim, que o Deus verdadeiro, o Deus criador do universo, ele é espírito. Deus não tem nada criado em Deus. Deus é um ser incriado. Deus, ele é eterno, no sentido que ele sempre existiu, ele existe e ele sempre existirá. E também a palavra de Deus ensina que
Deus, ele é imortal, né? Ele é o único ser que possui a imortalidade. Deus é o único ser, é uma pessoa que ele só possui a imortalidade, né? Ok? Então, nós temos que dar graças a Deus por isso, porque aleluia, né? Porque já pensou se Deus fosse mortal, Deus morria, aí entrava outro Deus não concordava com o que Deus já tinha feito, que mudava a história, né? Como também é nos governos aqui na Terra, né? É um governo que está governando 10 anos, 15 anos, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem uma linha de empreender, a maneira dele governar, das prioridades do governo dele, mas como ele é mortal, ou ele perde nas eleições, o outro cara que entra vai, não, vamos mudar, não é mais assim, assim é assado, né? Ah, já que se fosse assim espiritualmente, ah, Deus morreu, pronto, aí vi outro Deus agora, né? Não, Deus ele é eterno. Por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus. Porque Deus ele é eterno. A palavra de Deus, diz na Bíblia, permanece para sempre. Porque Deus ele é eterno, então Deus zela pela sua palavra ao longo da eternidade, né? Ok? Deus é diferente de nós, seres humanos. Nós somos uma pessoa também, né? Nós somos um ser, mas nós não somos eternos. Muitas vezes a gente quer fazer uma determinada coisa e às vezes a gente não consegue fazer porque a morte vem antes da gente imaginar e tira a nossa vida, né? Aqui na Terra. Mas Deus não tem esse problema, Deus não tem problema nele, Deus não tem problema de morte, de morrer, de ficar velho, de enferrujar, de ficar ter concupiscência em Deus, Deus vai morrer, Deus está ficando... Não, Deus é um ser novo, Deus é sempre novo, né? Deus não tem velhice em Deus, não tem doença em Deus, não tem morte em Deus, não existe sepultura para Deus. Isso nós sempre temos. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus ao qual nós devemos adorar. O Deus, e adorar, eu já falei, adorar é servir. Adorar também a Deus não é aquele negócio de adorar a Deus, você se prostrar diante de Deus, ou você ficar ajoelhado diante de Deus. E as pessoas acham que isso é adoração. As pessoas falam assim, hoje eu vou adorar a Deus. Aí você vai lá na igreja, né? Não, mas adorar a Deus não é você só se prostrar diante de Deus. Adorar a Deus é você servir a Deus. Quando você está servindo a Deus, quando você está o marido está ajudando a sua esposa, ele está adorando a Deus. Quando a esposa está ajudando o seu marido, ela está adorando a Deus. Quando você está ajudando uma pessoa que precisa, você está adorando a Deus. A verdadeira adoração é um serviço a Deus que nós fazemos. E como nós podemos servir a Deus se nós não o vemos? O que é que nós podemos fazer por Deus se ele não precisa de nada de nós? Nós podemos servir a Deus e adorar a Deus quando nós ajudamos o nosso próximo, né? E essa ajuda, esse amor já começa em casa, com o marido, com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos, né? Os vizinhos com o vizinho. Quando você é um bom vizinho, uma pessoa prestativa, uma pessoa do bem, uma pessoa que todos os vizinhos admiram a sua conduta, você não incomoda ninguém, você até quando precisa se ajuda, então você está adorando a Deus. Pô. Servir a Deus é adorar a Deus. A verdadeira adoração a Deus é quando nós servimos, não é você ir lá para o templo, né, vamos dizer assim, para o local que você acha que é ali a casa de Deus, você chega lá, se ajoelhar, pôr a mão e botar... Não, isso é um aspecto da adoração a Deus, ninguém está dizendo que isso é errado. Mas isso daí não é o principal. O principal é você praticar as boas obras. E quando você pratica as boas obras, aí é que você está de fato adorando a Deus, Deus está aceitando a sua adoração. Ok, então, Deus... fez o homem à sua imagem, logo Deus é uma pessoa espiritual. Então nós, para mostrar, para nós entendermos essa questão, a Bíblia diz que Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 26 e 27, lá diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus fez o homem um ser, né, como nós somos hoje aqui na Terra. Nós temos um corpo físico, né, temos nossos membros superiores, inferiores, nós temos nossa cabeça, nossos olhos, nós temos, né, os ouvidos, o nariz, a boca, enfim, assim por diante. Né? Deus fez isso tudo baseado em Deus. Essa é a verdade da Bíblia. Por que nós somos um ser? Por que o irmão Luiz aqui, eu não sou uma pessoa? Eu sou uma pessoa, um ser humano, né? Por que eu sou um ser? Porque eu fui criado por Deus segundo a sua imagem. Então, se eu sou um ser, logo Deus também é um ser. Agora, a diferença que existe entre o homem e Deus é que Deus é um ser espiritual. Deus não tem matéria criada em Deus. Nós fomos criados pela matéria de Deus, que Deus criou. Né? Então nós sabemos pela Bíblia que Deus criou o homem, o corpo humano nosso, esse corpo que nós podemos tocar e pegar as coisas aqui. Esse corpo humano foi feito do pó da terra. Né? Foi feito do pó da terra. Está na Bíblia lá, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, você vai ver que Deus formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E Deus soprou em sua narina um fôlego de vida. Então Deus formou o corpo humano do pó da terra
E Deus, depois de corpo humano formado, Deus soprou fôlego de vida em Adão, lá na narina de Adão, do nosso pai terreno. E nós vemos que aí Adão passou a viver. E dentro do Adão terreno, isso que nós temos que entender, que as religiões não entendem isso. Mas nesse canal nós estamos aqui para aprender essas verdades, verdades de Deus. Dentro desse homem natural terreno, esse Adão terreno, Deus colocou o espírito e a alma que veio da criação espiritual de Deus e colocou dentro de Adão. Colocou um espírito que veio da criação de Deus, espiritual, e a alma que está junta com o espírito, Deus colocou dentro do Adão. Então, se nós quisermos entender a obra de Deus ao longo desses milhares de anos aí, milhões de anos que Deus fez as coisas, está fazendo e vai concluir no futuro, nós vemos que Deus, ele fez o homem, né, de uma maneira maravilhosa, né? O homem tem uma parte humana, terrena, que a Bíblia chama de homem terreno, homem natural, né, aqui da terra, que vive aqui na terra e que vive em função das coisas aqui na terra, né? Mas existe também o homem espiritual, que está dentro de nós, né? O apóstolo São Paulo diz, eu não vou poder citar o versículo aqui agora, mas o apóstolo São Paulo disse, irmãos, não andemos pelo que vemos, porque o que nós vemos é temporal, é passageiro, mas andemos pelo que nós não vemos, porque o que nós não vemos é que é eterno, né? Então o que é eterno no homem não é o que nós vemos, não é esse homem natural. O que é eterno é o nosso espírito, nossa alma, que ninguém vê, né? Já teve cientista aí, pelo pouco que eu conheço, que eles já dissecaram o corpo humano procurando o espírito e a alma e não acharam. Por isso que muitos deles não criaram. Se tivesse alma no homem, eu a tinha achado. Não. A alma é espiritual. O homem, o espírito, ele é espiritual. Nós, com esses olhos carnais, com esse homem físico aqui, nós não podemos ver espírito, né? Mas nós sabemos que existe espírito, porque nós falamos, nós conversamos, nós pensamos, nós temos desejo da eternidade, né? Nós temos uma consciência dentro de nós, né, que fala, né? Que nos repreende, enfim, todas as coisas, né? Então, existe um ser espiritual que a Bíblia ensina que Deus, esse Criador do universo, ele criou o homem com 3 partes: corpo humano do pó da terra, e Deus soprou no homem o fôlego de vida, e esse fôlego de vida é que faz o homem viver aqui na terra, que faz nós viver o fôlego de Deus. E Deus colocou dentro desse Adão natural, Deus colocou agora o espírito e a alma, que é o homem espiritual que não morre. Nós temos uma parte nossa, ela é mortal, que é o nosso corpo humano, feito da terra, né? Mas a nossa parte espiritual, ela é imortal, ela não morre mais. O espírito não tem morte para espírito, aprendemos isso. O nosso espírito humano veio do espírito da criação de Deus lá no terceiro céu. Espírito, não existe aniquilamento para o espírito. O espírito, ele é eterno. Porque o Espírito veio de Deus, e Deus não é eterno. A Bíblia, acabamos de ler agora, que Deus é Espírito, e Deus ele só possui a imortalidade. A diferença que existe entre Deus, Deus Espírito, e o nosso Espírito é que o Deus Espírito, ele é eterno, no sentido que ele sempre existiu, ele existe, ele sempre existirá. E nós, o nosso espírito humano, ele foi criado no 6º dia da criação, Deus criou o espírito humano. Então o espírito humano, no 6º dia, quando Deus criou o corpo do homem aqui da terra e criou o espírito humano também, colocou dentro do espírito humano, a partir daí o homem é eterno, o homem espiritual é eterno, né? O corpo humano não é eterno, porque o corpo humano veio da terra, né? A terra não é eterna, a terra não existia antigamente, concorda? Eu não posso me aprofundar muito aqui, porque senão a gente não entra no que eu quero mostrar aqui, que Deus quer que eu passe isso para vocês que estão ouvindo o canal. Perfeito? Ó. Então, avançando. Então, Deus mostra que Deus é uma pessoa, né? Então, esse negócio das pessoas dizerem assim, Deus é só uma força, Deus é só um espírito criativo, Deus não tem personalidade, né? Deus não, Deus é uma ideia, né? Deus é uma coisa inventada pelos homens, pelas religiões, né? Tudo é invenção da mente humana. Deus é assim como nós somos uma pessoa, Deus também é uma pessoa. E Deus é uma pessoa espiritual, e nós somos seres também criados por Deus, somos pessoas, né? No caso hoje, tripartidas, Deus criou um homem tripartido, o homem completo, vamos aprender isso, o homem completo é um ser tripartido, e isso vai ser uma realidade eterna, nós vamos aprender isso em outros tópicos, é que Deus vai permitir que nós aprendamos essas verdades, que o homem é um ser que tem 3 partes, espírito, alma, que é espiritual, veio da criação espiritual de Deus, está dentro de nós, e o nosso corpo humano, que veio da terra, né? Que esse corpo humano ele é passageiro, esse corpo humano não precisa existir eternamente, né? Mas na eternidade futura nós vamos ser também lá um ser tripartido. Eu vou ensinar isso depois, eu não vou me aprofundar agora, senão fica muito conteúdo, né?
A Bíblia também diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus ele é eterno, né? Deus é imortal, Deus é espírito, Deus é uma pessoa e assim por diante, toda poderosa, coitado. Mas a Bíblia diz também que Deus é amor. Em 1 João 4,16, lá diz, Deus é amor, né? É uma revelação áurea da Bíblia, né? Que Deus, ele é amor. Né? Graças a Deus por isso, porque se Deus não fosse amor, nós estávamos perdidos, vamos dizer assim, né? Mas Deus ama, Deus, a Bíblia diz que Deus é que nem um pai. Ou seja, um pai é como Deus, né? Porque Deus é o primeiro pai do universo, é Deus, né? Primeiro pai, nós já aprendemos isso em outros tópicos aí, que Deus é o primeiro pai do universo. E pai é o nome de Deus. Pai é nome de Deus. O verdadeiro pai no universo é Deus. Né? Depois, Deus também deu ao homem, esse homem criado por Deus, Deus deu também condições de nós sermos pai também, né? De nós gerarmos filhos, né? Vamos aprender isso para frente, né? Muito bem. Então, Deus, ele é amor. Assim como nós aqui na Terra, nós não amamos nossos filhos, nós todos pais, só se ele for doente ou um problema mental, né? Mas um homem normal, ele ama os filhos dele, ele faz tudo pelos filhos. Deus é a mesma coisa, Deus também quer fazer tudo pela humanidade, pô. Deus ama a humanidade, Deus ama o que ele criou. Né? Você acha que Deus não ama? Deus ama, né? Vamos ver isso ao longo de tantas lives, né? Que Deus é amor, pô. Deus criou as coisas para Deus odiar? Não, Deus não criou para Deus odiar, Deus ama. Né? Agora, depois nós vamos ver que teve aí né, a queda do homem, aí vamos aprender isso devagar, né? Agora, ó, continuando na questão da salvação eterna e da vida eterna, nós vamos ver que muitas religiões do mundo não entendem isso, né? Eles não entendem, né? Os grupos religiosos que existem no mundo, as religiões grandes e pequenas, eles não entendem a dinâmica de Deus, a justiça de Deus no Evangelho de Cristo, na Bíblia Sagrada, revelada, né? Desse Deus que é o Criador do universo, né? Que tem até pessoas que se dizem cristão, mas diz que o Deus da Bíblia não é o Criador do universo. Veja só que absurdo, né? Não. O Deus Criador do universo é o Deus que deixou a Bíblia Sagrada, né? Para conhecimento da humanidade, né? Para que nós conheçamos, né? A vontade de Deus para nós, homens, né? Ok? E isso é maravilhoso, né? Então, o Deus da Bíblia, o Deus que escreveu a Bíblia, né? Porque Deus usou instrumentos humanos para escrever, né? Assim também, quando Deus, quem alimenta as crianças no mundo, os bebês que nascem nesse mundo, quem é que alimenta eles? É Deus. Deus é que alimenta toda a humanidade, né? Agora, Deus mesmo vai vir pôr a comida na boca do menino? Não vai. Deus criou a mãe dele antes dele, o pai dele antes dele, e ele nasceu, e quando ele nasceu, tá a mãe lá para dar leite para ele beber, dar o seio, já tem um leite lá. E quando o bebê cresce, aí já tem aquela colherzinha pequenininha que os pais compraram, aí já bota o mingau na boca dele. Quem está fazendo isso? É Deus. Só que Deus está usando um instrumento humano, né? Uma pessoa, que no caso é o papai e a mamãe, que vai cuidar daquela criança. Então o papai e a mamãe é um instrumento de Deus para cuidar de você, né? Ok? Então Deus tem esse poder, né? Ele mesmo faz tudo, mas só que Deus tem instrumentos que faz isso, né? Ok? Então, ó, nós vamos ver assim que Deus, ele tem a vida eterna ou a existência eterna. Isso é do homem. Deus já deu esse direito ao homem. O homem vai ter a vida eterna ou a existência eterna. Vamos aprender isso rapidinho. Ó, Gênesis 9:7. Mas vós quando Noé saiu da arca de Noé, depois do dilúvio, né? Deus salvou uma família lá, que foi Noé, a esposa dele, os 3 filhos, as 3 noras, né? Daquela geração de pessoas que é antediluviana, né? No meio daquela geração antediluviana, a maioria das pessoas, os seres humanos, depois de milhares de anos, depois que Adão veio para a Terra, provavelmente, em torno de 2.000 anos, depois que Adão saiu do Éden, é que começou a contar a vida de Adão, né? E Adão gerou filhos e filhas, né? E esses filhos e filhos se reproduziram, gerou filhos e filhas, ao ponto que quando chegou mais ou menos 2.000 anos, mais ou menos, né? Uma data precisa, que a Bíblia não dá data precisa. 2.000 anos já existiam milhões de pessoas na Terra, né? Só que a maioria dessas pessoas se encaminharam pelo caminho do mal. Boa parte dessa população se enveredaram pela injustiça, né? Pela maldade, pela uma obra negativa na Terra, né? E as pessoas ficaram incorrigíveis, né? Deus lutou com eles durante esse período, mas o homem descambaram para um mundo de injustiça, de violência, de interesse somente nas coisas da vida na época, né? Não estavam preocupados com Deus mais, com a justiça de Deus. Então, Deus salvou Noé, né? E que era um homem justo, e salvou com ele a sua família, que foi aqueles que foram depois o quê? Os precessores da raça humana na Terra, né?
Então, quando os filhos de Noé, junto com Noé e a mãe dele, saíram da arca com as noras, Deus disse para eles, ó, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, os 3 filhos de Noé, o nome dos 3 filhos de Noé era Sem, Cã e Jafé. Ele tinha 3 filhos de Noé, que veio com ele dentro da arca. E as 3 noras, né? Então, a raça humana, depois do dilúvio, toda a raça humana que vive na terra hoje, todos os cantos da terra, somos descendentes dos 3 filhos de Noé. Porque o dilúvio, ele eliminou a vida na terra. Né? Eliminou a vida na terra. Tanto é verdade que Deus salvou muitos animais também, muitas aves, muitos grupos de animais, nem todos, né? Deus salvou na arca, né? Mas boa parte, né, que Deus achou importante salvar, né, para procriar depois do dilúvio, também veio junto com Noé na arca, né? E quando Noé saiu da arca, desceu também da arca todas aquelas criaturas que Noé havia colocado dentro da arca para não morrer afogado no dilúvio, né? E os animais e os seres que viviam na época antediluviana pereceram na água do dilúvio. Eles sucumbiram, né? Na água do dilúvio. Então, quando Noé desceu da arca e os filhos de Noé, Deus falou para eles, ó, crescei, frutificar e encher a terra, multiplicai-vos nela. Entendeu? Então, nós vemos que os filhos de Noé, eles eram 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Né? Mas como nós vimos no outro tópico, que dentro do velho, antes do Juliano, tinha uma linhagem de pessoas que eram piedosas, pessoas que seguiram a justiça de Deus, né? Seguiram, né? Não se contaminaram com as maldades dos homens da época lá, que era a linhagem de Adão, né? Adão, né? O filho justo de Adão era Abel, mas Abel foi morto por Caim, né? Mas depois nós vemos que Adão gerou Sete, né? Entre os muitos filhos que Adão gerou, porque a Bíblia diz que Adão gerou filhos e filhas. Não gerou 1, 2, nem 3 filhos. Para mim, ele deve ter tido 50, 100 filhos. Ele viveu 930 anos. Quantos filhos ele deve ter em 930 anos? Né? Muitos filhos, né? Mas Deus escolheu uma linhagem lá em Adão, que é uma linhagem que ia ser a predecessora de Cristo, né? Que ia trazer o Filho de Deus na humanidade. Porque nós temos que entender assim, que o Evangelho de Deus já é eterno, né? Quando Deus criou Adão, nós sabemos, já aprendemos de outros tópicos aí que você pode ouvir, que Deus não sabia que Adão ia pecar. Não, Deus não sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que Adão podia pecar, que Adão podia desobedecer a Deus, porque Deus criou o homem com vontade própria, né? Então, como Deus sabia que Adão podia desobedecer a Deus, Deus já providenciou salvação para Adão, para a humanidade. Então a salvação, o evangelho, já vem lá do coração de Deus. Né? Então, quando Adão caiu, Deus não abandonou a humanidade, né? Deus pegou uma linhagem de Adão, uma linhagem que ia ser uma linhagem piedosa, que ia amar mais a justiça do que a injustiça, e nós vemos nominado lá, né? Que Adão, depois de Adão, Sete Enos, Caína, Malalael, depois Gered, Matusalém, Lameque e Noé, né? Essa linhagem aí é uma linhagem piedosa dentro da humanidade, mas aqui Deus trata eles de uma maneira especial, mas não quer dizer que Deus abandonou o resto da humanidade. Quer dizer que aquela humanidade que descendente de Adão e Eva, porque nós temos que aprender isso, né? Que todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. Vamos deixar de crer nesses ensinamentos que existem no mundo, né? Que o homem é descendente de hominídeos, de neandertais, de homo sapiens que viveram há milhões de anos, que nós somos descendentes deles, eles eram bem atrasados, mas o homem moderno hoje veio dessa linhagem de seres que... Mas isso não é verdade, isso é ensinamento da ciência, né, humana, porque o homem natural, diz a Bíblia, que o homem natural não entende as coisas de Deus. Né? Porque, na realidade, esses seres eles podem ter existido, né, porque Deus disse no 4º dia, 5º dia, Deus falou assim, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Né? Então veio a existência na Terra muitos seres que hoje nem existem mais. Né? E entre esses seres veio os seres humanos, seres parecidos com o humano. Eles tinham a feição física deles, a estrutura física deles era parecida com o do homem. Né? O DNA deles era parecido com o nosso, mas eles não são seres humanos. Porque o ser humano, ele é um ser tripartido. Vamos aprender isso. Esses seres que viveram há milhares de anos atrás, eles dizem assim, ó, os neandertais viveram há 200 mil anos atrás. Né?
e eles já são resultado do cruzamento de hominídeos com Homo sapiens, que eles já são descendentes desses grupos que viveram há 2 milhões de anos, 5 milhões de anos atrás, e que depois desses cruzamentos desses seres lá, veio os neandertais, que é um povo mais recente, 200 mil anos atrás eles viveram na Terra, segundo a história que eles contam, né? E nós, seres humanos, hoje somos descendentes dos neandertais aí. É infantilidade. Não, o ser humano, ele é um ser tripartido. O primeiro ser humano que viveu no universo e aqui na Terra foi Adão, né? Que Deus criou no 6º dia da criação. Esses outros seres aí, eles foram criados no 4º dia, no 5º dia, quando Deus falou para eles, ó, produz a Terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Então eles são seres que têm um corpo deles igual ao nosso, né? Que o nosso corpo humano também veio da Terra. Então o nosso corpo humano, o DNA nosso genoma, que a ciência biológica fala, o nosso genoma é parecido com o genoma dos macacos, é parecido com o genoma do cavalo, é parecido com o genoma desses seres que é parecido conosco, né? Mas o corpo humano, né? Que Deus também fez da Terra. Então, no nosso corpo humano tem o quê? Segundo eles, tem ferro, tem sal, tem fósforo, tem outros minerais que existem na Terra aí, está constituído dentro do nosso corpo. Provando que o nosso corpo humano está dentro da narrativa bíblica. O corpo humano, a Bíblia diz, e a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. Essa passagem de Gênesis, que diz que Deus formou o homem do corpo da Terra, sei lá, foi escrita há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Né? Naquele tempo a ciência nem engatinhava, né? E hoje a ciência avançada, a ciência prova que, de fato, o relato bíblico é verdadeiro. Que Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra. Tá certo? Porque no corpo humano tem todos os minerais que existem na terra, na água, né? Nosso corpo humano foi feito do pó da terra. Deus pegou o pó lá e pegou a água e formou o corpo humano. E o que fez o Adão viver na terra e faz nós viver até hoje é o sopro de Deus. Deus soprou o fôlego de vida e o homem passou a viver. E Deus colocou dentro desse homem vivo espírito e alma humana que vem da criação espiritual de Deus, colocou dentro de Adão. E Adão agora ficou um ser tripartido. Tem corpo humano feito do pó da terra, tem espírito e tem alma que veio da criação de Deus. E Deus está buscando o quê? Salvar esse espírito, essa alma, que é como veio do espírito que é de Deus, ele é eterno também, agora não morre mais. Tá certo? E Deus quer salvar nós da separação eterna de Deus, porque nós vimos que Adão caiu, o pecado, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, diz a Bíblia. E a morte passou para todos os homens. Né? E existe a necessidade de nós retornarmos à justiça de Deus, vivermos segundo a justiça de Deus, para que nós possamos viver eternamente com Deus no novo céu e nova terra que Deus tem preparado para aqueles que amam a justiça, amam a verdade, amam a bondade da terra, perfeito? Então, nós precisamos de crer assim, ó, que Deus ele tem uma linhagem na Bíblia, que Deus está cuidando dessa linhagem, que foi a linhagem lá de Adão, que foi os antecessores de Cristo, que é o Filho de Deus que viria na terra para redimir a humanidade dos seus pecados, das suas faltas e trazê-las de volta para Deus. Né? Então, quando chegou depois do dilúvio, Noé teve 3 filhos. Né? Sem, Cão e Jafé. E desses 3 filhos, Deus escolheu a descendência de Sem para ser a descendência que ia anteceder a vinda do Filho de Deus na terra. E com essa descendência aqui, de Sem, Deus tem um tratamento especial com ela. Deus escolheu eles para ter uma lida mais personalizada, vamos dizer assim, com a linhagem de Sem. Mas não quer dizer que os outros filhos de Adão, Cão e Jafé, que geraram filhos e filhas, que Deus abandonou eles. Os outros filhos não têm direito à salvação. Não, as outras nações, os outros povos que viveram na terra, todos os povos que viveram na terra têm direito à vida eterna, têm direito à salvação. A vida eterna não é um designado só para os descendentes de Sem. Né? Não, a vida eterna é destinada à humanidade. Né? A existência eterna é destinada a toda a humanidade, a todos os homens. Perfeito? Então, agora Deus é uma pessoa, Deus tem vontade própria, assim como Deus não criou nós segundo a sua imagem e sua semelhança, nós não temos vontade própria, Deus também tem vontade própria. Pô. Por isso nós somos a imagem de Deus, nós não temos vontade própria. Nós podemos escolher com quem a gente quer casar, a gente pode escolher a profissão que a gente quer ter, a gente pode escolher onde a gente quer morar, né? A gente pode escolher com quem a gente quer andar e assim por diante. Nós temos esse direito de escolher, né? Ah, e Deus não tem?
Se Deus é o Criador, ele também tem vontade própria. E dentro da vontade própria de Deus, Deus escolheu os descendentes de Sem para ser essa linhagem, onde ia caminhar essa linhagem que ia trazer Cristo na Terra, o corpo humano de Jesus. Então, mas isso não quer dizer que Deus abandonou os outros filhos de Noé, os descendentes de Cãs e Jafé, eles também, que não são semitas, né? Tem o povo semita na Terra, né? Esse povo é um povo especial diante de Deus, né? E agora, mas não quer dizer que as outras nações, os outros povos que são descendentes de Noé, que Noé é um descendente de Adão, não quer dizer que Deus, eles não têm direito à vida eterna. Eles têm direito também à vida eterna. A vida eterna é para todos os homens. Pô. Vamos aprender isso nesse canal. Não vamos seguir o ensinamento das religiões, que falam, você para ser salvo, você tem que estar aqui na minha igreja, porque só a minha igreja Deus vai salvar. Não, Deus vai salvar a tua igreja e os outros vão morrer. Não, é que as pessoas não entendem a dinâmica de Deus na obra de Deus. Então, nós vemos assim, vemos que Deus ele tem uma escolha, né? Deus tem escolha, Deus é uma pessoa, Deus tem direito de escolher. Deus é o Criador, né? Se Deus fez uma criatura, que somos nós, com direito de escolher, né? Deus também tem escolha, que Deus pode fazer, né? Deus pode escolher também, né? Ok? Então vemos na Bíblia uma linhagem com quem Deus lida de maneira especial. Então na Bíblia existe uma linhagem de pessoas que faz parte da humanidade com quem Deus, trata de uma maneira especial, né? Ok? Mas isso não quer dizer que os outros seres humanos, descendentes de Adão, Deus os abandonou e não reservou para eles bênçãos, incluindo a salvação. Não, a salvação é destinada a toda a humanidade, né? Então, Deus não vai salvar só o povo judeu, só o povo semita, porque o povo de Israel hoje, que vive na terra, e já viveram aí milhares de anos na terra, né? Eles são descendentes de Sem, né? E Deus tem um tratamento especial com eles, mas não quer dizer que a vida eterna é só para eles. Não, a vida eterna é para toda a criação de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus, né? Tanto é verdade, para provar que o que eu estou dizendo é verdade, para provar que o que eu estou dizendo é verdade, em João 3,16, no Evangelho de João 3,16, está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. O mundo aqui, nesse versículo, é a humanidade. Poderia ter sido traduzido, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele na humanidade que crê tenha nele a vida eterna e assim por diante. Perfeito? Então, Cristo morreu para salvar a humanidade, não é para salvar o povo de Israel. Só os judeus, só o povo semita. Não, Deus diz que Deus amou o mundo. O mundo aqui é a humanidade, né? Ok? Então, nós precisamos de aprender que Deus quer que todos os homens tenham vida eterna. Todos os homens tenham vida eterna. E nós vamos aprender que vida eterna para Deus é viver com Deus. Nós não vamos aprender tudo isso agora, vamos aprender com mais profundidade posteriormente. Nós temos que entender assim, que Deus criou o ser humano no 6º dia. Todos nós somos criados em Adão. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós não somos descendentes desses hominídeos, neandertais, outros seres parecidos com o homem, que não eram um ser humano. Eles tinham aparência de ser humano, mas eles não eram ser humano, porque eles não tinham espírito e alma vinda do céu, vinda da criação de Deus espiritual que Deus colocou dentro de Adão. Eles tinham de igual a Adão, eles tinham um corpo igual de Adão, e eles tinham um fôlego também que Adão tinha. Porque a Bíblia diz que todo ser que se vive na terra, que se move, todo ser vive na terra se move, ele tem alma, ele tem espírito. Isso quer dizer que o cavalo tem espírito, tem alma. O boi tem espírito, tem alma. Que é o fôlego de Deus. O que faz nós viver é o fôlego de Deus. Deus não é espírito? Deus é espírito. Tudo que vem de Deus é espírito. Então, o sopro de Deus é espírito. E é o espírito que faz viver aqui na Terra. Então, os animais têm espírito, né? Assim como esses seres que eram parecidos com o ser humano, eles também tinham espírito. E eles, como eram seres criados por Deus por meio da terra, né? Eles não foram criados diretamente por Deus. A Bíblia mostra que Deus veio na terra e Deus mesmo formou o corpo de Adão. E formou o Senhor Deus o corpo de Adão. Adão é uma obra direta de Deus. Nós temos que aprender que o nosso pai Adão, quando ele foi criado diretamente por Deus. Deus veio e Deus criou Adão. Os outros seres que já existiam antes de Adão, que esses neandertais, vamos dizer,
esses hominídeos lá que viveram milhões de anos atrás, eles provavelmente já existiam antes de Deus criar Adão. Eles foram criados no quarto dia, quinto dia, né? Que eu já ensinei em outro canal aí que as coisas de Deus, o homem natural não entende, né? Não vai entender. Precisa de Deus usar talvez um instrumento tão pequenininho que nem eu, para poder trazer luz no meio das trevas, né? A gente tem que entender assim, ó, que Deus não criou o universo faz 6.000 anos, como muitas religiões cristãs ensinam. Até religiões cristãs ensinam que a Terra foi criada faz 6.000 anos, né? E que o homem está na Terra faz 5.000 anos, porque se a Terra foi criada há 6.000 anos, Deus criou Adão depois, então Adão, nós estamos na Terra só há 5.000 anos, Adão foi criado faz 5.000 anos. Tanto que tem até o aniversário de Adão, né? Que se comemora 5.790 e tantos anos aí, da criação de Adão. Parece que essa data que é comemorada em algumas religiões do mundo, eles querem dizer que Adão foi criado há 5.700 e poucos anos, mas daí falta de entendimento, né? Porque, de acordo com o ensinamento da Bíblia, a criação de Deus, ela existe há bilhões de anos, né? O primeiro dia de Deus na Bíblia, né, diz, no princípio criou Deus, né, os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Esse processo aí, entre trevas, escuridão, que não era o nada, e Deus criar as coisas e aí aparecer a luz, isso durou bilhões de anos, né? E quando chegou no segundo dia, mais bilhões de anos, né? E quando chegou no terceiro dia, mais bilhões de anos, né? E chegou no quarto dia, mais bilhões de anos, e assim por diante, né? Os dias da criação no Gênesis não são dias do homem, dias de 24 horas nossa aqui. Não quer dizer que os 6 dias da criação foram Deus criou o mundo em 24 horas. Isso não existe. Em 6 dias de 24 horas, não. O mundo, o universo, a própria ciência humana, ela mostra, né? Que nós podemos pegar isso como coadjuvante, né? Que a própria ciência humana mostra que a Terra tem mais ou menos 13,7, o universo 13,7 bilhões de anos-luz, se não me engano, de criação, que é de existência. E a Terra existe há 4,5 bilhões de anos-luz aí que Deus criou, vamos dizer assim, né? Eles não creem, eles não ensinam que Deus criou, mas diz que existe, né? Mas de acordo com a Bíblia mostra, a criação de Deus não foi feita num passe de mágica, né? Deus não tem pressa para fazer as coisas. Por que Deus não tem pressa para fazer as coisas? Deus não tem pressa. Deus mesmo não tem pressa. Porque ele é eterno, né? Para Deus, 1 bilhão de anos e nada é a mesma coisa. Deus não tem problema de tempo. Para nós, sim, né? Se você vai fazer uma coisa e vai demorar 100 anos, você até desiste, né? Você fala, não vou fazer, porque vai 100 anos para terminar isso aqui, eu já estou com 50 anos, estou perto de morrer, eu não vou entrar num negócio desse para criar um negócio. Às vezes você até desiste, né? Porque você já não tem tempo mais, você não tem mais 100 anos de vida. Né? Mas Deus, não existe esse problema para Deus. Deus, né? Você acha que Deus fez Adão? A Bíblia diz, pensa comigo aqui, vamos pensar rapidinho. Você acha que Deus, quando criou Adão no 6º dia, né? Deus fez Adão dentro de 5 minutos? Dentro de 1 minuto, Deus falou assim, apareça Adão aí do pó da terra. Não, não foi assim. A Bíblia diz que Deus criou o corpo humano, formou o corpo de Adão do pó da terra. Quanto tempo Deus demorou para fazer a terra, que é uma coisa, né, que não tem vida em si mesma, vamos dizer assim, né? A terra, né? Que a terra não tem problema, né? Agora, Deus pegar a terra e transformar a terra e a água em carne, e sangue, e ossos, né? E todos os nossos organismos dentro, todas as nossas entranhas dentro, nossos fígado, rim, pulmão, rins, e bexiga, e todo o nosso sistema digestivo, né? O intestino grosso, o intestino delgado, né? Fazer o nosso pulmão, né? Fazer o nosso estômago, né? Fazer o esôfago, criar lá a bilis que vai produzir esse líquido que vai consumir lá, eu acho que é isso, né? Que consome, que joga dentro do nosso estômago, e aí você come a comida e aquela química lá, ela dissolve, né? Tira todas as vitaminas do que nós comemos, e aquela massa que é inútil vai para o intestino grosso, intestino delgado, depois para o intestino grosso, e depois vai jogado na terra, né? Você acha que fazer esse processo aí, Deus fez isso em 1 minuto? Não, não é assim, pô. Deus, para criar Adão, Deus deve demorar talvez bilhões de anos para fazer Adão. Tem problema para Deus? Deus é eterno, né? Deus é eterno, né? Mas com certeza Deus não falou assim, Deus chegou e pegou a terra aqui e já formou o corpo de Adão. Não é assim, pô. Nós vamos aprender depois que os milagres que Jesus fez na terra foi para mostrando que Deus ele tem poder na criação. Deus pode fazer milagre. É milagre. Mas a criação do homem foi um milagre?
Não foi um milagre. A criação de homem foi a obra de Deus, né? Deus trabalhou para fazer a obra humana, fazer o corpo humano. Deus tem direito sobre a nossa vida. Se você tiver juízo, entendimento, Deus tem direito sobre você, porque para você vir a existir, Deus deve ter passado milhares ou milhões de anos fazendo você, pô, né? Ok? E nós devemos dar graças a Deus por Deus ter criado o homem, porque Deus não, né? E o homem não foi criado assim, como Deus não teve sacrifício para Deus. Deus também trabalhou, pô. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias para construir o universo, né? Agora Deus fez em 6 dias de 24 horas? Não. Deus demorou bilhões de anos, né? Adão não foi criado agora, 5.000 anos atrás, como as pessoas ensinam, né? Adão não foi criado num dia de 24 horas, né? Não tem lógica, né? Eu já ensinei em outras lives aí, eu gostaria que você ouvisse. Vamos desprender um pouco do nosso tempo tão precioso. Eu concordo que você é um estudante, você é uma estudante, você é uma dona de casa, você é um homem que tem sua empresa, trabalha, né? Você é um homem que tem ocupações, você é um médico, um engenheiro, um advogado, né? Você é um cientista, né? Você é um filósofo, tem a filosofia humana aí, né? Você é um filósofo, estudou pra caramba nos bancos das faculdades a filosofia humana, a história da humanidade, assim por diante. Mas dedica um tempo nesse canal para você aprender que Deus, ele é maravilhoso. Deus não criou o homem como as pessoas imaginam, né? Adão foi criado há milhões de anos, né? Porque a Bíblia diz que Adão, quando Deus criou Adão no 6º dia, Deus formou Adão, depois Deus soprou em Adão fôlego de vida e colocou o espírito e a alma em Adão. Adão ficou um ser tripartido, né? E Adão viveu na terra com Deus. Deus criou o Éden, que era a casa de Adão. O Éden era uma chácara, vamos dizer assim, da terra. A terra já era maravilhosa, imaginamos, né? Imagina Deus ainda tendo um lugar ainda mais aprazível para Adão, que era um jardim, não, onde tinha todas as coisas lá, e para Adão viver, né, tranquilo. E depois vamos aprofundar nisso, né? E diz a Bíblia que Deus passou diante de Adão todas as animarias do campo, todos os tipos de criatura que Deus tinha feito, e a fauna e a flora, vamos dizer, e Adão andou pela terra, né? Que o Éden era na terra, né? Adão podia andar na terra e depois ia lá descansar lá no Éden, né? Muito bem. E diz a Bíblia que Adão nomeou toda a criação de Deus, pô. E você acha que Adão fez isso? Se Deus criasse Adão num dia de 24 horas, então Deus começou a criar Adão às 6 horas da manhã. Aí quando chegou meio-dia, Adão estava criado. Aí Adão, em 3 horas, Adão dominou toda a criação de Deus. Não tem lógica, né? Não tem lógica nisso? Não tem lógica. Né? Aí, 3 horas da tarde, Deus então criou Adão, a Eva. Aí Adão está se sentindo sozinho, depois de 3 horas que ele viu tudo, Deus criou Eva. Aí quando chegou 6 horas da tarde, Adão e Eva já desobedeceu a Deus. Não, o que nós aprendemos pela lógica da Bíblia, pela lógica de Deus, é que Deus criou Adão no 6º dia. Esse dia não é um dia humano, é um dia de Deus. É um dia de Deus. Nós sabemos quantos milhões de anos foram esse dia, quantos bilhões de anos durou esse dia. Aí Deus criou Adão no 6º dia, né? Ok? Então Deus demorou tempo pra caramba pra fazer Adão, né? Aí quando Adão veio a viver, né, com espírito e alma, um ser tripartido, com fôlego de vida para ele andar aqui na terra e viver, Adão nomeou toda a criação de Deus. E Adão, para fazer isso, que Adão fez isso em meia hora, Adão deve ter ficado centenas de anos, talvez milhares de anos sozinho, conhecendo toda a criação de Deus, né? Porque se o homem, nós seres humanos que estamos hoje na Terra até, que somos, nós não conhecemos, né, 0% da criação de Deus, né? Imagina Adão, né? Ia conhecer dentro de 1 hora? Não ia conhecer. Então a lógica é que Adão ficou séculos, talvez milênios, andando com Deus na Terra, para conhecer toda a criatura. E quando ele terminou de ver todo tipo de criatura, ele viu esses seres parecidos com ele, né? Seres que eram eretos também, eram seres que andavam, faziam coisa, já tinha talvez inventado fogo, já tinha panela de barro, já tinha ligado, Adão ficava vendo aqui Adão, né? Porque nós vemos que Adão, nesse período, Adão não precisava de comer, fritar coisa, vamos dizer assim, porque tinha, Deus colocou ele no jardim, tinha todo tipo de fruta, né? Inclusive tinha a árvore da vida, né? E Deus disse para Adão, se você também quiser comer dos animais, você pode comer. Mas eu acredito que Adão nem comeu os animais. Por quê? Porque Adão tinha tanta fartura, né? Hoje o homem come determinados tipos de animais aí que não é nem bom para a saúde humana por causa da fome, da situação. Mas Adão naquele tempo não tinha fome. Mas ele podia comer dos animais se quisesse, certo? Ok. Então vemos que Adão, pensa comigo, ó, vamos aprender a verdade. Esse canal está aqui para aprender a verdade. Então pensa comigo, Adão, ele viveu milhares de anos na terra com Deus, disse que Deus andava com Adão no jardim do Éden.
Então Adão aprendeu a falar com Deus, Adão aprendeu a andar com Deus, Adão aprendeu a bondade de Adão. Adão devia ser um homem bom, né? Ele não fazia mal à criação, ele não era uma pessoa que... Ele não conhecia maldade, né? Porque Adão conhecia só Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, de Deus só vem bem. Então Adão era um homem bom, né? Ok? Aí diz que quando ele terminou de ver toda a criação de Deus, ele sentiu só. Ele viu tudo, mas ele viu o leão, ele viu o macaco, ele viu o girafa, ele viu lá, vamos falar dos animais que nós conhecemos hoje, né? Ele viu lá o camelo, o cavalo, tudo e tal. E ele viu esses seres também lá com ele, mas não eram seres humanos. Eles não tinham a mesma identidade de Adão, que era um ser tripartido, né? Eles não eram ser humano. Aí ele se sentiu só, né? Aí Deus viu que Adão estava só, e Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que seja semelhante a ele, igual a ele, né? E que seja sua companhia, sua companheira, repartir a vida de um com o outro, né? Aí Deus criou Eva. Do corpo de Adão, Deus fez Eva. Fez o corpo de Eva, né? E do espírito de Adão e da alma de Adão veio a alma de Eva e o espírito de Eva. Vai entendendo? Porque nós sabemos que quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão crescer, frutificar e multiplicar e encher a terra. Então o espírito humano criado por Deus, ele pode reproduzir. O espírito humano, ele pode se multiplicar. A alma humana pode se reproduzir, a alma humana pode se multiplicar. E o corpo humano criado por Adão, por Deus e de Adão, também pode se multiplicar. Assim como o corpo dos animais. Os animais também não se multiplicam? Os animais se multiplicam, né? Eles têm fôlego de vida, que é esse espírito, essa alma que vem de Deus, né? Tá lá, para você dizer, o irmão Luiz está mentindo, está dizendo que os bichos têm alma também. Não, se você pegar a Bíblia e ler, Gênesis capítulo 1, versículo 30, lá diz que tudo que se move na terra tem fôlego de vida, tem alma, né? E depois, para nós entendermos rapidinho, não era nem isso que eu ia falar agora, porque eu preciso terminar aqui, o tempo passa, não. Mas só para poder clarear essa questão, né? Nós vemos assim que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, depois você pode ler, 12, deixa eu ver, Eclesiastes capítulo 12, lá diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o pó é o corpo humano ou é o corpo dos animais. Os animais, quando morrem, as aves e toda criatura viva que se move na terra, os répteis, tudo que se move, tem espírito, tem alma. Quando eles morrem, o corpo deles também morre, o espírito, o fôlego de vida que eles têm, que é o mesmo fôlego de vida do homem, volta para Deus. O pó volta para a terra, que é o corpo humano, né, que foi feito do pó da terra, certo? Da água do pó da terra, volta para a terra, volta lá, se desmancha, né, acaba, se integra, se reintegra a terra de onde ele veio, como Deus disse, porquanto tu és pó, da terra fosse tomado, para ela você vai voltar. Agora, o espírito é o sopro de Deus. Tudo que vem de Deus é eterno. Então o espírito que faz tudo viver aqui na terra, que é o fôlego de Deus, quando o ser vivo aqui na terra morre, o espírito volta para Deus. Por isso que lá em Eclesiastes diz, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito é o fôlego de vida, que fez você viver aqui na terra, o humano, o ser humano, e os outros seres que Deus criou também, que tem fôlego de vida. Esse fôlego de vida não se perde no universo. Não, ele volta para Deus, porque ele veio de Deus, tudo que vem de Deus é eterno. Vamos aprender isso. Deus é eterno. Tudo que vem de Deus é eterno. O nosso corpo veio de Deus? Não, nosso corpo não veio de Deus, nosso corpo veio do pó da terra. Então o nosso corpo humano pode morrer, desaparecer, porque a terra também não é eterna, porque a terra foi criada no terceiro dia, né? Que a terra não é um elemento eterno, não é um elemento eterno. Espírito é eterno, porque Deus é espírito. Né? Então Deus, o Espírito, é eterno. Então, muito bem. Aí tudo que Deus criou espiritual, que vem do Espírito, é eterno. E o nosso homem interior, esse é eterno. Então, quando nós morremos, o que volta para a terra, o que é? É o nosso corpo humano. E o que volta para Deus que está em nós? É o fôlego de Deus, que fazia nós viver aqui na terra. Agora, o nosso espírito, a nossa alma, que foi criada por Deus também, do Espírito de Deus, esse espírito e essa alma, é o que Deus quer salvar da separação eterna de Deus, que é a segunda morte na eternidade futura. Então, vamos aprender isso em muitas outras lives. Eu estou dando só uma clareada para você que está entrando no canal agora, a primeira audição, e você ainda não ouviu os outros tópicos, que você desperte, inclusive, a sua curiosidade, o seu intuito de aprender, para você assistir os outros tópicos, né? Vamos assistir, vamos dedicar um tempo, né? Porque
Não é um tempo muito grande, o top demora 1 hora e meia, mas você não, se não puder assistir de uma vez, assiste durante uma semana, né? 20 minutos hoje, 30 amanhã, 10 depois, meia hora depois, você terminou aquele tópico. Terminou aquele tópico, assiste outro. Ele não deixe de estudar, se preparar para a vida aqui na Terra, né? Fazer, se você é um estudante, um jovem, vá para a escola, né? Estude, vamos, se você tem oportunidade, vamos profissionalizar, vamos fazer um curso de nível superior, se for possível, né? Da sua capacidade, da sua condição, né? O objetivo aqui não é que você deixe de estudar, deixe de trabalhar só para ficar ouvindo o canal. Não. Cumpra com suas obrigações. A mamãe cuida dos filhos, cuida da casa, cuida de tudo. O pai trabalha, tá, ajuda, né? Você trabalha numa empresa, cumpra suas funções, suas obrigações, tudo, mas reserva um pequeno tempo ao longo do dia, né? Para você também assistir, ouvir a palavra de Deus, entender essa economia de Deus, o plano de Deus para a humanidade, para a criação de Deus, né? Não estou proibindo você, não estou dizendo que você não deve se divertir, né? Você tem, assistir um filme bom, bem feito, né? Assistir uma partida de futebol, você gosta de futebol, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta de futebol, né? Não é errado, não. É um esporte, né? Que para praticar o esporte, você pode praticar o esporte, né? Pode praticar, cuidar da sua vida humana na Terra é nossa obrigação, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas não vamos também cuidar só dessa vida humana, porque a nossa vida humana aqui é passageira. Por mais que você se esforce, se esmere, mas ela também vai acabar. Então, mas a nossa vida espiritual, ela é eterna. A nossa existência espiritual é eterna. Vamos aprender isso ao longo de tantas lives, né? Agora, avançando aqui no tópico, 1 hora e 1 minuto. Vamos ver se agora em 30 minutos eu consigo concluir aqui, tá certo? Ó. Agora, no meio desta humanidade, que Deus ama, que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar toda a humanidade, né? Agora, no meio dessa humanidade, vinda de Adão e Eva, né? Toda a humanidade é descendente de Adão e de Eva. Nós já aprendemos isso. Não vamos deixar de ser aquelas pessoas que tem um adágio popular assim, Maria vai com as outras, né? Mas não é assim. Vamos seguir Deus. Vamos seguir o ensinamento de Deus, que Ele é o Criador, Ele que fez esse universo, né? Como diz na Bíblia, né? Toda casa, está lá em Hebreus 3:4, depois você pode ler, ó, em Hebreus 3:4 diz, toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então toda casa é edificada por alguém, concorda comigo, Camila? Eu estou fazendo uma analogia aqui, né? Toda casa aqui na Terra, não tem alguém que edificou? Tem alguém que edificou. Tem ou não tem? Não tem nenhuma casa que apareceu por acaso, né? Toda casa é edificada por alguém. E quem edificou a casa tem mais glória do que a própria casa, né? Quando você vê uma casa bonita, um prédio, um edifício aí de 30 andares, tudo bonito, você fala assim, pô, quem que fez isso, né? Pô, esse cara que fez isso é inteligente, o engenheiro, o arquiteto que projetou, ele tem honra, né? Tanto é verdade que quando é inaugurado ali, né, é colocado o nome, ó, inaugurado no governo tal data, né, engenharia tal, que projetou tal nome lá das pessoas que projetou aquilo ali, né? Tem glória, né? Dá uma distinção, né? Ora, se toda casa que existe no mundo tem um criador, tem uma pessoa que edificou, imagina o universo, né? O universo é edificação de Deus, né? Todas as coisas que existem na Terra é Deus que edificou. Tudo que existe na Terra é Deus que edificou. Mesmo esse prédio, mesmo a sua casa onde você mora aí, pode ser um barraco. Você pode morar num barraco. Se é uma pessoa pobre, humilde, sua casa é feita de tábuas, uma porta de tábua, janela de tábua, você não tem luxo, vamos chamar assim, na sua casa. Mas essa casa pequenininha que você tem, foi Deus que edificou para você. Porque se Deus não tivesse criado a árvore, não existia tábua. Né? Se Deus não tivesse criado a árvore, que produz a madeira, né? E a madeira depois transformada, faz ela virar tábua, e você pegou a tábua, comprou lá no depósito e fez o seu barraco, é a criação de Deus, né? Então quem construiu a sua casa? Deus. Então quando você terminou de fazer sua casa, você pode chegar e dizer, Senhor, obrigado, porque aqui todo o meu barraquinho aqui que o Senhor me deu, né? Que o Senhor preparou para mim. Deus preparou. Os pregos é feito de quê? Prego é feito de ferro. Do ferro, né? E o ferro vem de onde? O ferro vem do manganês lá, que é tirado das rochas lá, da terra lá que produz ferro. E quem criou a terra? Foi Deus. Então se Deus... Ok? Então, nós temos que dar graças a Deus, e Deus tem honra, né? Só que tem gente nesse mundo que quer tirar a glória de Deus. Ah, Deus não existe, isso é obra do acaso. Isso foi uma explosão que houve lá, um Big Bang, que não tem nada a ver com a história da Bíblia. Não, a Bíblia mostra que tudo nesse mundo tem alguém que fez. Todo nesse mundo tem alguém que fez. Quando você vê um prédio de 10 andares,
Você sabe que tem alguém que fez. E se você quiser fazer um homem que tem dinheiro, você também tem dinheiro, eu quero fazer um prédio também aqui na minha propriedade, 10 andares, que eu quero alugar esses apartamentos. Você vai procurar quem? Você vai procurar o cara que construiu aquele outro lá que fez 10 andares, não vai? Porque você sabe que aquele cara sabe fazer, né? Então, porque existe alguém que criou aquela lei. Então, também imaginar que o universo, né, complexo como ele é, ou imaginar que nós, seres humanos, complexos como nós somos, o ser humano é um ser complexo, né? Você imaginou? Você tem as pernas, como é que você consegue ficar em pé, né? Se você tem um corpo muitas vezes desajeitado, coisa e tal, e você anda e você não cai. Isso tem uma engenharia aí que só Deus que sabe fazer, né? Ok? E Deus fez, e Deus quando fez, Deus não copiou nada de ninguém, porque Deus que fez, né? E também Deus, nosso ser, né? Como a gente come, né? A comida, né? E a comida digere na nossa boca, tem a saliva, e desce pelo esôfago, vai para o estômago, né? E lá tem uma enzima lá que vai triturar, vai moer, vai sugar todas as vitaminas daquele alimento que você moeu, né? E vai transferir isso para as correntes sanguíneas, né? E a corrente sanguínea, aí o outro vai para os... Tem uma pessoa que fez daí, e essa pessoa que fez é o Deus, criador de todas as coisas, que é o Deus revelado na Bíblia, é o Deus que se apresenta na Bíblia. E a verdade está que Deus ama toda a humanidade. Então o problema do mundo hoje é que as religiões ensinam, não, você, se não for da minha religião, Deus vai tacar você no fogo. Não é verdade? Mas não é verdade. Né? As religiões é uma invenção humana. Eu já vi aqui mesmo na internet pessoas dizendo assim, não, Deus quem inventou Deus foi as religiões. Não. Deus quem inventou as religiões foram os homens. Aí sim, se você disser, ó, quem inventou as religiões foi os homens, você está falando a verdade. Agora, se você disser que as religiões é que inventou Deus, isso é mentira, não é verdade. A verdade é que Deus ele é eterno. Então, Deus, não existe religião antes de Deus, não existe ninguém antes de Deus. Não foi o homem que inventou Deus. Deus é o criador do homem, pá. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o único ser que possui imortalidade, pá. Então não existe nada antes de Deus e nem existia nada junto com Deus. Porque diz a Bíblia que Deus era o único ser que possui imortalidade e habitava ele só em luz inacessível. Deus habitava só. Não tinha uma triade de deuses lá, não tinha uma multidão de deuses, né? Entendeu? Como nós vemos lá o panteão grego, né? Tem um monte de deuses lá vivendo lá, um faz uma coisa, outro faz outra. Não. Na eternidade passada, no tempo que Deus não tinha criado nada, só existia Deus. Deus é único, é o ser único no universo. Eterno, né? Não tem princípio. Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem origem, Deus não tem de onde ele veio, nem quando Deus veio, nem de onde Deus veio. Deus é eterno. Se você tiver um pouquinho de inteligência, né, se tiver um pouquinho de raciocínio lógico, você vai ver que eterno quer dizer o quê? Que sempre existiu. Ou eterna quer dizer que sempre existirá. Aí sim, né? Então, eterno para Deus é que Deus sempre existiu. E para nós, por exemplo, né? Eterno significa que nós somos criados, nós somos ser eterno. Nós também não morremos mais. Esse ensinamento que diz que o homem é mortal e o homem é um animal, morre e acaba, isso não é verdade, isso também é mentira. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus ele é eterno, nós também fomos criados pessoas eternas. Entendeu? Agora, vamos aprender a economia de Deus, o plano de Deus, ao longo de muitas lives, que eu gostaria que você ouvisse. Não só essa daqui, mas que você ouvisse as que já estão colocadas no canal. É grátis, você não precisa pagar dinheiro, você não precisa de se preocupar que não estou pedindo dinheiro para ninguém, não estou vendendo as verdades de Deus. A verdade de Deus não é vendida. Aí mesmo no canal está escrito, não vendemos a verdade. Né? Então, nós não vendemos a palavra de Deus, né? Ok? Agora, no meio desta humanidade vinda de Adão e Eva, existem os justos e os injustos, ou os bons e os maus. Provérbios 15:3, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então a Bíblia mostra assim, que no meio dessa humanidade criada por Deus, depois da queda de Adão, entrou o pecado no mundo, né? Desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todo mundo, né? E nós sabemos que isso Eva foi vítima de um engano de um ser espiritual criado por Deus, que quando ele foi criado ele era uma pessoa do bem, mas posteriormente ele se sobreviveu, né, e se rebelou contra Deus, e Deus expulsou ele do céu, e ele veio, enganou Eva, né, aí nós não vamos entrar agora nesse ponto, não, fica muito longo. Mas aí entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a separação de Deus, aí Deus tirou Adão do Éden, onde vivia em comunhão com Deus, colocou ele na terra com Eva, e nós nascemos já nessa época agora, onde o homem está separado de Deus. Né?
Mas Deus ama a humanidade. Deus não quer que nós sejamos separados eternamente, né? Vamos aprender isso ao longo de todas as lives. Então Deus, para resgatar o homem, Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Que nós vimos agora, João 3,16. Perfeito? E desta humanidade que é caída e onde existe bons e maus, Deus vai, pela sua justiça, salvar os justos e os bons. Né? Então a salvação é para as pessoas do bem. Tem lógica na Bíblia, não tem lógica? Pensa comigo, você nasce no Brasil. Pensa só, você nasce no Brasil. Nascemos aqui no Brasil. Quando você nasceu aqui, um bebezinho, você já tinha um monte de gente vivendo no Brasil. Tinha? Você nasceu aí há 30 anos atrás, por exemplo, já tinha um monte de gente vivendo no Brasil. E o Brasil é um país rico, tem muita fartura, muita coisa, não tem? O Brasil tem diversidade da produção agrícola, o Brasil tem alimentos mais variados, as frutas mais variadas, né? O Brasil tem as cidades, né? O Brasil tem luz elétrica, tem água, né, potável, o Brasil tem lugares bonitos, paisagens lindas, né? Isso daí é feito para quê? Feito para os brasileiros, né? Você, quando nasce, você tem direito a usufruir tudo isso, né? Se você não está usufruindo de tudo isso, você não está comendo, você não está bebendo, você não está passeando, você não vai, porque tem alguém que está fazendo uma injustiça contra você. Porque, na realidade, Deus criou as coisas para o homem, né? Todo mundo tem os mesmos direitos, né? De ter vida digna na Terra, né? Mas na Terra não existe brasileiros que são malignos, né? Brasileiros que são pessoas injustas, que rouba, que mata, que prejudica o próximo, né? E essas pessoas, eles não têm o direito de viver essas vidas maravilhosas aqui fora, né? Eles têm que ser encarcerados, presos, colocados na cadeia, né? Não é isso? Fica lá preso na penitenciária, fica 20, 30 anos, às vezes até morre lá, né? Mas na realidade, quando você nasceu, quando eles nasceram com direito a também a viver com tudo de bom na Terra, né? Ok? Então também nós podemos fazer essa pequena analogia, mostrando que Deus criou o homem justo. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Perfeito. Porém, o homem buscou muitas distrações, muitas invenções, muita coisa, se desviou da justiça, do amor, da misericórdia e passou a fazer maldades na terra. E essas pessoas são injustas, as pessoas que têm um coração individualista, só pensa nele, não respeita o direito do próximo, pisa em cima dos outros, humilha, né? Toma o direito do outro. Essas pessoas não tem como elas viver eternamente com Deus, né? Porque a Bíblia mostra que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bom, né? E vida para Deus, nós temos que aprender que vida eterna, conforme está mostrando a Bíblia, é viver com Deus. É viver no novo céu, nova terra, onde Deus habita. É viver com Deus, né? Viver na riqueza de Deus, viver na casa de Deus, viver no novo céu, nova terra que Deus criou para os homens habitar na eternidade, né? Ok? Mas para você viver lá, você tem que ser uma pessoa justa aqui na terra. Né? Apesar de nós termos caído por causa do pecado de Adão, veio a separação de Deus, mas no meio dessa separação, Deus está buscando pessoas justas, pessoas do bem. Então diz na Bíblia que os olhos de Deus estão sobre a terra, vendo os bons e os maus, os justos e os injustos. Então quem Deus vai salvar? Deus vai salvar da humanidade toda as pessoas desse mundo que, apesar de ter vivido num mundo injusto, um mundo cheio de adversidades, você passou por tanta tribulação nesse mundo, você muitas vezes foi humilhado, você muitas vezes foi roubado, você muitas vezes foi agredido, você muitas vezes foi subtraído o seu direito, coisa e tal, mas você se manteve uma pessoa pacífica, uma pessoa do bem, você procurou, né, você pediu desculpa, você sofreu prejuízo, você não revidou a altura que merecia aquela situação, você foi uma pessoa do bem, você tem como destino a vida eterna. E isso daí independe de religião, independe de status. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bilionário, você é uma pessoa paupérrima. Não. O que vale é as obras, é a sua vida. O conjunto do seu viver na Terra é que vai levar você para a vida eterna. Não é religião. Nós vamos aprender isso ao longo de muitas coisas. Religiões é uma invenção dos homens. Podemos dizer, de acordo com o ensinamento da Bíblia, que só tem uma religião na Terra, de Deus. Qual é a religião de Deus? Fazer o bem. Toda pessoa que vive nesse mundo é uma pessoa justa, uma pessoa que faz o bem, que pratica as boas obras, que
É um bom marido, é um bom pai, é um bom filho, é um bom vizinho, é um bom amigo, é um bom cidadão, né? É uma pessoa que estende a sua mão para o seu próximo, não para agredir, para matar ou para roubar, mas estende a sua mão para o seu próximo para você levantar ele, né? Ajudar ele a caminhar, ajudar ele a sair daquela situação para uma situação melhor. Esse é o homem que vai para a vida eterna. De qualquer religião do mundo, de qualquer lugar do mundo, de qualquer época, de acordo com a Bíblia, se nós vivemos mais ou menos, a humanidade humana está na Terra há mais ou menos 7.000 anos. Eu não sei dizer se é 7.000 anos, se é 6.000 anos, se é 8.000 anos, 10.000 anos. Não, mas mais ou menos, pela história que a gente vê, né, tem mais ou menos 7.000 anos que a humanidade está na Terra, os descendentes de Adão e Eva. Né? Isso não quer dizer que Adão foi criado há 7.000 anos. Não, Adão foi criado no 6º dia. Né? Mas quando Deus tirou ele do Éden e colocou na Terra, aí começou a contar a vida de Adão. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele disse que Adão viveu na Terra 930 anos. E aí ele morreu. Né? Então, do tempo que Deus tirou Adão da Terra, do Éden e colocou na Terra, provavelmente a raça humana está na Terra há mais ou menos 7.000 anos aí. Considerarmos a Bíblia como um todo, lermos, procurarmos entender. Perfeito? E desta humanidade, Deus está chamando pessoas para a edificação da igreja, que vai ser no futuro a casa de Deus na eternidade, a Nova Jerusalém. Então Jesus Cristo disse lá em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aquela linhagem que existiu antes de Cristo, que foi o povo semita, né? Que foi os descendentes de Adão e Eva, você pode ver isso através da genealogia, que foram os descendentes de Adão e Eva, e você pode ver isso na genealogia de Jesus, né, voltando, né? Jesus veio de José, José de tal, aí vai passar por Davi, por Salomão, vai passar por Jessé, né, e vai voltando, aí vai passar por Noé, e vai passar por assim por diante. Muito bem. Essa aí é uma linhagem que antecedeu Cristo, de onde o Cristo que veio viver na Terra, ele obteve um corpo humano, né, que foi o Jesus, né, filho de Maria, né, que foi gerado pelo Espírito Santo, né, e uma virgem. Então essa é uma linhagem que Deus cuidou com elas de uma maneira especial. Mas isso não quer dizer que as outras nações, e nós vemos que o povo de Israel, depois dos descendentes de Sem, né, Deus depois chamou Abraão, né, e Abraão veio Isaac, e Jacó gerou 12 filhos, e esses 12 tribos de Israel, e entre as 12 tribos de Israel, teve o primeiro filho de Jacó, era Rúben, mas Rúben cometeu um pecado grave, Deus então tirou Rúben o direito de primogenitura, o direito dele ser o descendente direto de Cristo. Deus passou essa incumbência para a tribo de Judá, né? E Jesus veio da tribo de Judá, né? Então nós vemos que Jesus, Deus tratou com os reis de Judá de uma maneira especial, mas é um tratamento de Deus para coisas dessa vida humana, como eles deveriam se proceder, viver. Aí quando chegou na época de Moisés, Deus tirou o povo de Israel do Egito, deu para eles os 10 mandamentos, esse pacto que Deus fez lá no Sinai, né? E para produzir na terra uma nação, que fosse uma nação especial, zelosa de boas obras também, um povo singular na terra. Mas Israel não obedeceu os mandamentos de Deus, desviou dos mandamentos de Deus, se tornou uma nação pecaminosa como as outras nações também. Mas isso não quer dizer que as outras nações não têm salvação para eles. As outras nações, todas as pessoas justas, diz lá, né? Provérbios 15:3. Depois você pode ler na sua Bíblia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Todo lugar da terra Deus está olhando. Contemplando os bons e os maus. Então Israel tem gente boa, Israel também tem gente ruim. Certo? Ok? Na China tem gente boa e também tem gente ruim. Né? Dos povos babilônicos que viveu na época de lá, lá tinha gente boa, tinha gente ruim. Né? Aqui no Brasil, nós somos brasileiros, nós não somos povo semita, né? Nós somos brasileiros, nós somos descendentes dos filhos de Noé. Né? Nós, provavelmente, não somos descendentes dos filhos de Sem, né? Mas provavelmente nós somos descendentes dos filhos de Cão, dos filhos de Jefte, né? Dessa outra linhagem aí, né? Nós somos, né? No tempo, aí se misturou tudo, né? Mas nós somos descendentes, mas para as outras pessoas, aqui no Brasil não tem pessoas boas, pessoas do bem? Tem pessoas no Brasil, pessoas do bem, né? Tem pessoas aqui no Brasil que você pode andar de noite, uma moça aqui no Brasil, uma moça,
Ela pode andar de noite, e se vem um homem justo, ela pode andar, passa por ele, puxa vida, não acontece nada, né? Aquele homem que está vindo é um homem justo, é um homem do bem, né? Ok? E tem também no Brasil homens injustos, homens do mal, né? Que se vê uma moça andando sozinha de noite, é capaz dele ir lá, agredir ela, tentar violentar ela, fazer outras coisas, né? Então não existe pessoas do bem e pessoas do mal. Deus está vendo quem são pessoas do bem e quem são pessoas do mal, né? E de acordo com a Bíblia, aí é que está, e agora vamos aprofundar aqui rapidinho, ó. Então Jesus falou assim, ó, eu vim para edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a obra de Cristo principal, vamos dizer assim, a vir aqui no mundo, foi uma, redimir a humanidade. A humanidade está redimida em Cristo. Em Cristo podemos alcançar o perdão dos nossos pecados, né, e nos voltarmos para Deus. Mas dentro dessa obra vicária de Cristo, pela humanidade, substitutiva de Cristo pela humanidade, Cristo tem um objetivo principal, que é edificar uma casa para Deus. Ah, sim. Aí Cristo tem um objetivo principal, uma obra gigantesca fazendo na humanidade, que é pegar desses homens que existem na Terra, os justos, os bons, chamar eles para a igreja, por meio do Evangelho de Deus em Cristo. E também os injustos. As pessoas são injustas, Deus também está chamando. Veja o grande amor de Deus, né? Que mesmo pessoas que são injustas, é possível que eles também, ouvindo o Evangelho, ouvindo as verdades de Deus, é possível ele deixar suas malignidades, ele deixar suas obras más, e ele se voltar para Cristo, para a verdade, para a justiça de Deus, e passar a ser um homem bom, um homem de justiça. E ele, apesar de ter sido assim, ele vai ser parte aí da casa de Deus, ele vai ser também membro do corpo de Cristo, né? E o justo, as pessoas do bem que já vivem na terra, que Jesus disse, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Quer dizer, em Israel, o aprisco ali que Jesus estava se referindo em João, é o povo de Israel, que a lei de Deus era um aprisco para Israel não descambar para o pecado, né? Porque o pecado já existia na humanidade, né? Quando Deus disse para... Tem gente pregador na televisão aí, na mídia aí, que diz assim, os gentios não têm pecado. Jesus veio para salvar só os judeus, que os judeus tinham a lei de Deus, eles não eram pecadores, mas os gentios não tinham pecado. Não, os gentios têm pecado. O pecado entrou já na época de Adão, né? Roubar, antes de Deus dar a lei de Moisés, já existia gente que roubava, né? Dentro das nações, o povo já roubava, né? Idolatria já existia, né? Adultério já existia, fornicação, morte já existia, as pessoas já matavam. Agora Deus chegou para Israel e falou assim, olha, vocês agora não matarás. Por que Deus proibiu Israel de matar? Porque no mundo o povo já mata, né? E matar uma pessoa não é errado. Você tirar a vida de uma pessoa, muitas vezes uma pessoa inocente, né? Até de uma pessoa que não é inocente, a gente não deve tirar a vida dele, né? Devemos, porque existe a penitenciária no mundo? Por que existe as delegacias no mundo? Por que existe os presídios no mundo? Para prender as pessoas injustas, né? As pessoas que fazem maldade, não é nem para matar as pessoas. É tirar elas, levar para um presídio, reclusar ela lá, para ela refletir, e depois, quando um dia ela sair, depois de 10 ou 20 anos, ela vê que vou mais praticar aquelas obras que eu fazia, né? Ok? Esse é o objetivo da prisão, né? Restaurar a pessoa a poder voltar a viver na sociedade, né? Não é nem matar a pessoa, né? Agora, se matar uma pessoa que é injusta já não é bom, né? Imagina se matar uma pessoa inocente, né? Então, no mundo já existia morte, já as pessoas já matavam uns aos outros, né? Tanto que Caim cometeu um crime, cometeu um assassinato, né? Tirou a vida de Abel, né? Um homem inocente, né? E ele tirou isso naquele tempo, não tinha lei de Deus ainda, já era pecado. Tanto é verdade que Deus expulsou ele da presença de Adão, dos seus irmãos, e mandou ele embora para outro lugar, perfeito? Ok. Então, o que nós temos que aprender é que nós precisamos de aprender assim, que Cristo veio na Terra edificar a igreja. Agora, só que muita gente que está na igreja, muitos que se consideram igreja, eles acham assim, que a salvação é só para quem está na igreja. Eles acham que a vida eterna é destinada só para os cristãos que estão na igreja, né? Se você não estiver na igreja e se preferência na igreja que é dele, vamos dizer assim, do conjunto de doutrina que ele crê, né? Você tem que crer igual a ele. E se você não assim o faz, você não tem direito à vida eterna. Mas não, a vida eterna é um direito da humanidade, né? E todas as pessoas do bem, todas as pessoas justas, independente da religião dele, independente da fé dele, o destino dele é a vida eterna.
certo? Porque lá diz em Apocalipse, né, que cada um será julgado segundo as suas obras. Não diz que cada um vai ser julgado segundo a sua fé. Não diz que cada um vai ser julgado segundo a sua riqueza. Não diz que cada um será julgado segundo o seu conhecimento. Não, cada um será julgado segundo as suas obras. É as obras que vai definir se você é uma pessoa do bem, uma pessoa justa, e com isso você vai para a vida eterna, ou se você é uma pessoa injusta, uma pessoa iníqua, por causa das suas obras más, é que vai fazer com que você seja separado de Deus pela eternidade. Vida, todo mundo vai ter. Só que a Bíblia chama vida eterna os que vivem com Deus, né? Porque Deus é rico, Deus é bom, Deus tem riqueza. A casa de Deus é rica, né? A terra de Deus é uma terra rica, né? O novo céu e a nova terra é rico, né? E você vê lá, você vai ser uma pessoa que vai ter vida e vida com a abundância de Jesus, né? Agora, as pessoas que foram injustas, pessoas que fizeram mal para o seu próximo, que cometeram injustiça nesse mundo, eles vão ser separados dos justos, né? Os justos vão para a vida eterna, para o novo céu e a nova terra, e os injustos, não importando a religião dele, não importando se você é cristão, você pode ser cristão, mas se você é uma pessoa injusta, que faz o mal, usa o nome de Deus para enganar as pessoas, usa o nome de Jesus para enganar as pessoas, você não vai para a vida eterna. A vida eterna é dada aos homens justos, aos homens do bem, né? Agora, então, se você é um cristão, você considera, você chama Jesus de seu Senhor, faça o bem, né? Viva justamente, até não seja um engano, não seja um engodo para as pessoas usar o nome de Jesus, né? Como diz Jesus lá em Mateus, naquele dia muitos me dirão, Senhor, não fiz isso, não fiz aquilo, mas Jesus falou assim, mas nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Tem pessoas que usam o nome de Cristo para praticar a iniquidade, se esconde atrás de uma fachada de cristão, mas na verdade ele não é um cristão convertido, ele não é uma pessoa do bem, é uma pessoa do mal. Está usando o nome de Deus, como das outras religiões, as pessoas também estão usando as religiões para fazer o mal, né? Mas das pessoas do bem que vivem no mundo, quer dizer, os filhos de Sem, Cão e Jafé, todos eles têm direito à vida eterna, né? Okay? A vida eterna, o destino para viver com Deus, é para todos os filhos de Noé, né? Quem são os filhos de Noé que vai para a vida eterna? Toda pessoa nesse mundo que for uma pessoa justa, uma pessoa boa. Não importa se você é alemão, não importa se você é brasileiro, não importa se você é judeu, não importa se você é russo, não importa se você é chinês, não importa se você é japonês, não importa se você é filipino, não importa se você é malasiano, não importa se você é colombiano, se você é boliviano, se você é mexicano, se você é africano, se você é do Egito, se você é do Marrocos, se você é da África do Sul. Não, isso não é importante. O importante é você ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa que ao longo do seu viver na Terra, você é uma pessoa que praticou justiça, praticou bem, amou, respeitou, não tomou nada dos outros, ajudou os seus semelhantes. Essas pessoas têm como destino a vida eterna. Agora, dentro dessas pessoas, Cristo veio formar um corpo que a Bíblia chama de Igreja de Deus, 1 Coríntios 16, 18, né? Diz que os cristãos verdadeiros que receberam o Evangelho de Cristo, que nós vamos aprender isso em outros tópicos, são chamados de igreja, né? Igreja quer dizer chamados, né? Pessoas chamadas para fora, né? Igreja de Deus, que Deus chama para a igreja, que vai ser a casa de Deus na eternidade, formada de pessoas de todas as raças que tem no mundo, né? Então, Cristo veio edificar uma igreja, Cristo veio edificar uma casa para Deus. Como eu disse já outra vez, Deus é uma pessoa. Nós não somos uma pessoa. Por exemplo, eu preciso ter minha casa para morar. Não preciso ter minha casa para morar? Preciso para me viver bem? Eu preciso ter minha casa para morar, não tem? Viver na rua, viver sem ter um endereço certo, não é bom, né? Todo mundo quer ter sua casa para morar, mesmo se é uma casa simples, mas todo mundo quer ter uma casinha para morar, né? Ok? Então, Deus é a mesma coisa. Deus é uma pessoa e Deus quer ter uma casa para ele morar. Deus está edificando essa casa. Assim como Deus edificou o Adão, o primeiro homem, e Deus está edificando a humanidade toda, assim como Deus edificou o universo, que contém essas trilhões, bilhões de coisas criadas por Deus que nós nem conhecemos, Deus está edificando uma casa para Deus morar. Vamos dizer que Deus ainda não tem uma casa para ele morar. Deus mora no terceiro céu, o trono de Deus está no paraíso, né? E Deus habita em luz inacessível, toda aquela história, né? Mas Deus quer ter uma casa, morar com gente, morar com pessoas iguais a ele, parecidas com ele. Então, Deus criou o homem com o objetivo de quê? De ter uma família, de ter gente que tem a mesma mentalidade de Deus, o mesmo pensamento de Deus,
ama a justiça, ama a bondade, ama, né? Não faz mal a ninguém, coisa e tal. Então, e essa casa de Deus vai ser constituída de seres humanos vindos de todas as raças do mundo, né? Porque Deus amou o mundo, Deus enviou Jesus para salvar o mundo, para salvar todas as pessoas do mundo. Né? E dentro dessa salvação de Cristo para o mundo que vai ser salvo, existe a igreja de Deus, que Deus está chamando. Tanto pessoas justas, pessoas do bem, as ovelhas, e até mesmo pessoas que não são do bem, são pessoas do mal, mas que Deus está dando a eles a chance, através do Evangelho de Cristo e através da obra sacrificial de Cristo, de você também deixar as maldades e vir para a casa de Deus, que é a igreja, e na eternidade futura, nós vamos aprender tantas outras lives que lá existe glória, né? E glória. Então, obviamente que existe uma glória para aquelas pessoas que foram antecedentes de Cristo, da linhagem de Sem, né? Da linhagem de Adão. Existe uma glória especial para eles, ninguém pode negar isso. Tá na Bíblia, depois vamos aprender o que é isso. E também existe uma glória especial para aqueles que nesse tempo, depois que Cristo veio, que são descendentes de Cristo na fé, no amor, na obediência aos mandamentos de Deus, no Evangelho. Essas pessoas também vão ter uma glória especial na eternidade. Mas as outras pessoas que não estão na igreja de Deus, mas foram pessoas justas, também pessoas do bem, né? Essas pessoas também têm vida eterna para eles. Eles também vão para a glória também. Eles vão viver eternamente no novo céu e nova terra. Vamos aprender isso em tantas outras lives, né? Então, vemos. E lá no versículo 9 do livro versículo 9 aqui de Coríntios, né? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Então Deus chama pessoas nesse mundo, né? Deus chama, nem todo mundo, pensa só, Deus está edificando uma casa, pensa comigo, Deus está edificando uma casa. E a casa de Deus, ela tem muitos aspectos. A casa de Deus, vamos aprender isso em outros tópicos, tantos mais que Deus vai permitir, né? A casa de Deus, ela é uma esposa. A igreja é a esposa de Deus. A igreja, a casa de Deus, essa esposa de Deus, ela também é uma casa, né? Uma casa. A igreja tem um aspecto de casa, de morada, né? Onde Deus vai morar com os homens, né? E também a igreja, ela também é uma família, né? A igreja são os filhos de Deus, ok? São filhos de Deus, de uma maneira especial, vamos aprender isso, né? Ok? Toda a humanidade é filho de Deus, né? Porque Deus é o Criador, né? Pela criação, Deus é pai de todos os espíritos, né? Foi criado por estar na Bíblia, Deus é o pai dos espíritos, né? Ok? Porque os espíritos foram criados por Deus, né? Ok? Então, mas Deus tem uma maneira especial, a igreja tem uma filiação especial diante de Deus, né? Que nós vamos aprender isso, né? Então a igreja, ela tem diversos aspectos. A igreja é um reino. A igreja são sacerdotes, né? Ok? Então vamos aprender essas definições da igreja para nós entendermos ao longo do tempo por que Deus trata de uma maneira especial com a igreja e por que a igreja, os que foram chamados para a igreja e que foram fiéis a Deus nas doutrinas de Cristo, essas pessoas vão ter uma glória especial na eternidade, que é a casa de Deus, que é a igreja, né? Que vai ser a Nova Jerusalém no futuro. Vamos aprender, né? Ok? Então vemos no Novo Testamento uma linhagem no meio da humanidade, a linhagem dos chamados para serem a casa de Deus. E por meio da fé e obediência ao Evangelho ou aos mandamentos de Deus no Evangelho de Cristo. Recebem a adoção de filhos, viverão na eternidade na Nova Jerusalém. Então nós temos que aprender assim, para você entender, para mim entender, de que a igreja ela tem uma distinção. A igreja são chamados por Deus e são adotados por Deus, né? Você pode ler isso lá em Gálatas 4:5, depois você lê em Gálatas 4:5, que existe a adoção. Deus está adotando desta humanidade que Deus criou, em Adão e Eva, que nasceram ao longo desses milhares de anos e que estão vivas hoje, e os que vão ainda viver, né, nossos filhos, nossos netos, e até a geração que Deus vai finalizar essa existência humana na Terra, Deus está adotando filhos, Deus está tendo um processo de adoção. Então porque eu já, sim, em outras lives eu já ensinei que Deus tem um filho único que é unigênito, que é gerado dele, que é filho nascido de Deus, que é Cristo. Cristo é Deus igual ao Pai, em natureza e essência, porque Cristo nasceu de Deus, né? Ele é filho natural de Deus, vamos dizer assim, né?
Cristo, ele é Deus também, né? Em vida e natureza, né? Ok? Porque o pai dele é Deus, o filho também é Deus, né? Porque nessa vida humana é assim, seu pai é um ser humano, o filho do pai do ser humano também é ser humano, né? Então, só para dar uma clareada. Mas Deus agora está adotando filhos, adoção de filhos. Deus quer ter mais filhos, filhos iguais a Cristo. E como Deus vai obter isso de acordo com a economia de Deus no Novo Testamento? Não, na Bíblia Sagrada, no plano de Deus. É através da adoção, é através de chamar. Escolher, Deus escolhe. Pensa só, para a vida eterna, Deus não faz acepção de pessoas. Para a vida eterna, pensa só, para a vida eterna, Deus não faz acepção de pessoas. Vamos aprender isso com mais profundidade. Para a vida eterna, toda pessoa que pratica o bem, toda pessoa justa no mundo, em qualquer nação, em qualquer povo, em qualquer religião, em qualquer lugar do mundo, toda pessoa justa, toda pessoa do bem, tem a vida eterna. Então não existe escolha para a vida eterna. Quando Jesus disse para os apóstolos lá, senhora, não vos maravilheis, porque eu vos escolhi, quando Jesus estava escolhendo os apóstolos, Jesus não estava escolhendo eles para a vida eterna. Jesus estava escolhendo eles para a igreja, né? Para eles serem apóstolos, né? Aqueles que iriam ensinar as doutrinas de Cristo, que Deus deu, os mandamentos de Deus em Cristo. Então os apóstolos foram escolhidos para serem membros da igreja, para serem, junto com Cristo, os fundadores da igreja. Então eles tiveram um chamado especial nessa função. Mas não é que eles estavam sendo chamados para eles terem a vida eterna, quer dizer que se eles não tivessem aceitado, não quisessem, eles não teriam mais vida eterna. Não. Vamos aprender isso. Você receber Cristo como Filho de Deus, como de fato ele é, você está sendo chamado por Deus para você ser membro da casa de Deus. E você ser um membro da casa de Deus, você é um filho adotado, você vai ter adoção de filho, você vai ser tratado como um filho adotivo. Então, fazendo analogia nesse mundo não tem os filhos que são adotivos? Tem casal que às vezes tem um filho só, e às vezes eles queriam ter mais filhos, mas por um motivo qualquer não pode ter. Eles então vamos adotar mais filho. Aí eles vão num lugar, né? Onde ali naquele lugar, naquele berçário, naquela casa lá de amparo à criança, tem lá 200 crianças de 0 ano, 2 anos, 5 anos, 1 ano, 3 anos, assim por diante. Aí um casal vai lá e o casal chega lá, tem 200 crianças. Ele escolhe uma criança, ou se ele quer adotar duas, ele escolhe 2 crianças, né? Escolhe. Todos são seres humanos, todos são crianças, são maravilhosas. Pessoal? Mas o casal não tem vontade própria. O casal, de repente, fala, eu quero levar um menino e uma menina. Aí, entre os meninos, eles vão escolher uma e outra. Deus está fazendo a mesma coisa. A humanidade é esse celeiro que Deus está ali escolhendo as pessoas que Deus está chamando para a igreja. Então, para a igreja de Deus, aí existe chamado. E Deus chama as pessoas de todas as nações do mundo. Então seria, vamos dizer assim, mas Deus, por que Deus chama só os judeus para a igreja, né? Porque Deus chama só os ricos para a igreja. Porque Deus chama só os pobres para a igreja. Não, Deus chama todas as pessoas que Deus, no seu coração, escolheu, né? Tem gente que é rico, tem gente que é doutor, tem gente que é sábio, né? Mas tem a maioria que está na igreja, o apóstolo Paulo diz, irmãos, vejo que no meio de vós não há muitos ricos nem muitos sábios. Mas a maioria é pobre, porque na realidade, na humanidade, a maioria da população do mundo, o que é? É pobre, né? Então na igreja você vai encontrar mais gente pobre do que gente rica, né? Porque existe menos rico no mundo, e no meio dos ricos Deus escolhe aquele, escolhe o outro, escolhe todos para a igreja de Deus. Mas não quer dizer que aquelas pessoas que não são escolhidas para a igreja, não quer dizer que eles não têm salvação para eles. Que Deus vai pegar as pessoas justas que viveram no mundo, que não conheceram Cristo, que não conheceram o Evangelho, que nunca foram batizados, nunca foram numa igreja, não foi, e Deus vai pegar as pessoas do bem e vai lançar eles no fogo, vai destruir eles, vai jogar eles numa penitenciária eterna. Não, Deus não vai fazer isso. Todas as pessoas do bem, independentemente de você ser cristão ou não, independente de você ter vivido antes de Cristo ou depois de Cristo, se você for uma pessoa justa, uma pessoa do bem, o seu destino é a vida eterna, porque Jesus disse, no final dos tempos, os anjos de Deus virão e separarão os justos dos injustos, e os bons dos maus, né? Então essa separação vai ser feita dos justos dos injustos. Jesus não falou assim, no final dos tempos, os anjos de Deus virão e separarão os cristãos justos dos cristãos injustos. Não. Separarão os judeus justos dos judeus injustos. Não. Jesus separarão os justos. Justo de qualquer nação. Você pode ser um japonês e ser justo.
Você pode ser um mexicano e você é um mexicano justo, uma pessoa do bem. Uma pessoa que lá no México, você tem que ser viveu 50 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos na Terra, você for uma pessoa do bem, for um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom vizinho, uma pessoa justa, uma pessoa que respeitou o seu próximo, né? Uma pessoa que ajudou as pessoas mais carentes, mais necessitadas, que tem nesse mundo, né? Nós vamos aprender isso depois, por que existe a pobreza, por que existe a riqueza, né? Vamos aprender, né? Ok? Muito bem, então, as pessoas justas que vivem no mundo, independentemente de serem sido chamados para a igreja ou não chamados para a igreja, eles têm como destino a vida eterna. Certo? Tem como destino a vida eterna. Né? Agora, no tempo que Deus está edificando a igreja, Deus está chamando tanto pessoas justas e como até pessoas injustas, mas Deus viu aquela pessoa injusta, muitas vezes ele está cometendo injustiça, porque ele foi mal educado, ele foi ensinado para ele que Deus não existe, que a vida na Terra é só essa, então vamos aproveitar. Então o cara ouve isso e ele está lá então fazendo um monte de coisa errada, porque ele fala, a vida é só essa, eu vou morrer, eu vou acabar mesmo, por que eu vou me preocupar? Mas ele às vezes é uma pessoa do coração bom, só que ele foi ensinado e educado errado. Agora ele vem para o Evangelho, para ouvir o Evangelho de Deus, e agora, sendo educado nas doutrinas de Cristo, ele vai deixar as maldades dele e vai ser uma nova criatura em Cristo. O que é uma nova criatura em Cristo? As pessoas não entendem, né? Que nova criatura é que eu já estou no céu vivendo. Não, nova criatura é aqui, aquela pessoa que usava as mãos dele para bater no seu semelhante, para agredir, para socar, para bater, agora ele não faz mais isso, agora ele usa as suas mãos para socorrer o seu semelhante. Aquela pessoa que usava as suas mãos para roubar, para furtar o celular de uma pessoa, o dinheiro, a carteira de uma pessoa, agora ele não vai mais usar suas mãos para fazer isso. Agora ele vai usar suas mãos para trabalhar, arrumar um emprego, né? Trabalhar dentro da sua capacidade, né? Ele vai viver dignamente da capacidade que ele tem de ganhar. Né? Ele não vai mais tomar dos outros. Isso é a nova criatura. Aquele marido que agredia a esposa, que maltratava ela, e agora, por causa do evangelho, que Deus está chamando ele, indigno da salvação. A Bíblia diz que nós, pelas nossas más obras, nós éramos indignos da salvação de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, está chamando até mesmo os injustos para a vida eterna. E para ser adotado como filho de Deus, por grandeza de Deus, né? Esse Deus maravilhoso, devemos adorar ele, devemos crer nesse Deus, né? Não é como nós aprendemos nas religiões, no ensinamento dos homens, né? Ah, Deus não existe. Ou uns dizem que Deus existe, mas Deus vai salvar só esse daqui e não vai salvar os outros. Não, Deus vai salvar toda a humanidade justa, aí está correto. E aí tem lógica, né? Por que Deus não vai salvar as pessoas que são injustas, que não querem a verdade? As pessoas, tem pessoas que não querem mesmo a justiça, né? Ele não quer vir para Cristo, diz Jesus. Tem pessoas que não vêm para o Evangelho também, porque ele não quer largar as maldades dele, né? Então Deus não pode pegar essa pessoa e levar ela para a vida eterna, onde lá vai habitar as pessoas do bem, as pessoas justas, e se levar uma pessoa injusta, uma pessoa do mal, lá ele vai continuar fazendo as maldades dele, né? Então Deus vai ter que separar. Então a lógica de Deus é correta, é como eu já disse. Aqui no Brasil é um país maravilhoso, mas se você não andar dentro da justiça, dentro de uma certa, né, você vai para a penitenciária, né? Você vai estar vendo um país rico, mas preso dentro de uma gaiola lá, né? Ok? Porque você não sabe respeitar o direito dos outros. Também na eternidade, Deus não vai pegar as pessoas injustas que nesse mundo maltrataram os seus semelhantes, maltrataram a sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, pessoas que fez maldade, né? Montou esquema para ganhar dinheiro sem trabalhar e ficar rico pra caramba. E deixa as outras pessoas pobres, né? Essas pessoas são pessoas injustas. Se Deus levar elas para a vida eterna, elas lá vão continuar fazendo a maldade dela, né? Porque a morte não muda o estado da pessoa, né? Se você morrer ladrão, você vai ressuscitar ladrão. Entendeu? Você não vai ressuscitar. Se você morrer ladrão, você vai ressuscitar ladrão. Se você morrer um homem justo, se você morrer um homem estelionatário, você vai ressuscitar estelionatário. Pô. A morte não muda o estado da pessoa. Nós precisamos mudar agora em vida. Eu posso até ser um homem estelionatário. Eu estava dando golpe nas pessoas, mas agora eu vi o evangelho, puxa vida, meu Deus, me perdoa. Senhor, me ajuda, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Para, vou fechar essa firma aqui. Eu vou agora trabalhar de empregado, eu vou viver com 3 mil reais. Eu estava ganhando 30, fazendo rolo. Mas agora eu vou passar a viver só com o que tenho capacidade de ganhar, só com 3 mil reais. Vou ser justo, vou comprar e vou pagar, tudo bem. Essa mudança aí que é a nova criatura, que nós temos que aprender. Ok? Então, graças a Deus, por nós termos chegado até aqui, o tempo já está exaurindo aí, já até passou do limite. Eu dou graças a Deus, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela sua atenção, né? Que Deus continue nos abençoando, né? E desejo a todos vocês que tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? E que na próxima gravação, né, nós estejamos prontos, né? Para continuar ouvindo e aprendendo a justiça de Deus que vai nos levar à vida eterna. No meio desse ensinamento que nós vimos aqui, tem verdades eternas no meio sendo ensinada.
tem verdades eternas. Aqui nesse canal é verdades eternas e vestígios. Então, verdades ou quase verdade de Deus. Uma verdade que entre as tantas que nós vimos aqui, é que Deus está chamando as pessoas para a igreja para adotar as pessoas como filho de Deus. Você vai ser filho adotivo. E o filho adotivo vai ter na eternidade futura a herança especial. Cristo diz na Bíblia que Cristo é herdeiro de Deus, mas os filhos adotivos, a igreja é co-herdeira com Cristo, né? Na Nova Jerusalém, na eternidade. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas que não são sendo chamadas para a igreja, que se elas lá forem pessoas do bem, pessoas justas que vivem no mundo, essas pessoas também vão ter vida eterna, vão ter salvação, vão habitar no novo céu e nova terra. Fica tranquilo quanto a isso. Agora, se você está ouvindo o evangelho, você se sente chamado, né? Puxa vida, olha, eu não sabia disso, então eu quero conhecer mais Deus, eu quero ser esse filho adotivo de Deus. Então vamos aprender a justiça de Deus no Evangelho de Cristo, que é eterno no Evangelho de Cristo. Ele é eterno, porque o Evangelho de Cristo vem do coração de Deus, né? E vem para salvar toda a criação de Deus. Só não vai ser salvo as pessoas que não quiserem, porque Deus criou nós, seres humanos, com vontade própria, né? Deus deu o direito ao homem de escolher entre viver no bem, na justiça, ou viver na injustiça e na maldade. É um direito que você tem, né? E haverá no futuro, hoje aqui na Terra, vive junto o justo com o injusto. Hoje aqui na Terra existe um homem bom vivendo com uma mulher ruim, né? Existe uma mulher boa vivendo com um homem ruim, né? Mas na eternidade não vai ser assim. Deus vai separar os justos dos injustos. Lá no novo céu e na terra vai habitar só os justos, as pessoas do bem, que você vai poder lá viver tranquilo lá, porque todos são justos, né? Enquanto que aqui na terra não é. Aqui na terra tem tanto o justo como o injusto vive junto, né? E o justo, muitas vezes, ele consegue fingir de justo para poder enganar você, né? Mas na eternidade futura, Deus vai separar as pessoas de justo. Então, graças a Deus por isso. Muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, boa noite. E até bom dia, né? E até a próxima gravação, se Deus quiser. Muito obrigado. Até lá, se Deus quiser.